Melhor chave para você destravar em qualquer área da vida é: continue em movimento. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás de grandes nomes do digital e fora dele também. É o podcast cujo nosso maior objetivo é abrir aqui com você, como eu disse, a verdade nua e crua, os bastidores, erros e acertos, o que faz com que uma empresária tenha resultados, porque nós sabemos que muitas vezes você assiste pelos stories, se compara, acredita que é aquela perfeição toda, e nós viemos justamente para romper com essa imagem e trazer a real por trás do empreendedorismo, que nem sempre é mostrado em uma sequência de stories. Eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do podcast e fundadora da maior comunidade de posicionamento do Brasil e Europa, a Comunidade Wonder. Esse podcast ele é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios do futuro, para você que quer se tornar uma infoprodutora de sucesso. E nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, comentar abaixo e se inscrever para receber a notificação toda vez que nós colocarmos mais um episódio no ar. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui o podcast para que nós estejamos cada vez mais subindo no ranking, quem sabe alcançar o tão sonhado Top 1 de negócios, de podcast de negócios aqui do Brasil. Recados dados, agora, meus amores, eu vou apresentar nossa convidada de hoje, que eu já antecipo que vai ser um papo muito rico, com muitos insights e que você deve extrair ao máximo cada minuto dessa conversa, desse episódio aqui. Ela que é TED Speaker, palestrante em Harvard, começamos bem básico, graças a Deus, com mais de 20 mil alunos e quase 100 milhões faturados. Hoje, o seu trabalho e missão é transformar conhecimento e história em lucro. Ela é reconhecida como a mentora dos palestrantes, então recebam hoje aqui no Ponta Solta Podcast Tati De Angelo, seja muito bem-vinda. Obrigada, que honra estar aqui, que apresentação, viu? Você Obrigada. Gostou? Linda. Prepararam, eu até fiquei pensando, eu falei assim, nossa, eu vou em muitos podcasts, me perguntam antes, né? Tati, como você quer ser apresentada, tal? Eu falei, aqui já tem até a capinha, o roteiro, o negócio é produzido, é diferenciado, viu? Ai, que bom, fico feliz e é um prazer imenso te receber aqui. Eu queria que você começasse contando um pouco de como foi o seu início no empreendedorismo, no digital, para hoje ser a mentora dos palestrantes, como que foi um pouco desse caminho percorrido? Ah, é legal. Uma coisa que eu sempre falo é quando a gente está em movimento, destrava, né? Qualquer barreira. Então, até quando as pessoas falam, nossa, Tati, eu travei porque eu não sei o tema da minha palestra, eu não sei sobre que assunto que eu posso me posicionar nas redes sociais. Eu acho que você passa por isso também. E eu falo, melhor chave para você destravar em qualquer área da vida é: continue em movimento. E a minha jornada, ela se pautou muito nisso, sabe? Em estar em movimento, porque nem nos meus maiores sonhos eu imaginava um dia ser palestrante. Por quê? Eu sempre admirei, sempre respeitei muito, só que eu era uma pessoa bicho do mato, eu era travada, eu era tímida total. Pensa uma pessoa assim que passou a infância inteira e até a faculdade anônima, sabe? A ponto de um professor me dar aula por um ano inteiro e não saber o meu nome, sabe? Esses dias tem um professor, foi um caso até engraçado, assim, que o professor começou a me acompanhar nas redes sociais e falou, nossa, te admiro, te respeito. E eu falei, cara, que honra, né? Meu professor. E ele falou, sou seu fã. Aí eu peguei e falei, ô, professor, obrigada, que quem diria, né, que lá atrás você é meu professor e hoje seria meu fã. Aí ele pegou e falou, não, mas eu nunca te dei aula. Aí eu falei, você deu aula por um ano. Ele falou, não, Tati, deixa eu te contar. Eu sou bom de memória. Se tem uma coisa que eu sou, é bom de memória. Eu lembro de todos os meus alunos. E eu nunca te dei aula. Aí eu peguei e parei assim, eu falei, então, ou eu sou muito insignificante mesmo, ou sua memória não tá tão boa assim como você pensa que está, né? Então, assim, eu era uma pessoa que realmente entrava muda e saía calada, porque eu era tímida demais. E hoje estar em grandes palcos, ter palestrado 2 vezes em estádio de futebol, sabe? Isso é milagre. Só que aí um detalhe que eu sempre vejo
com a técnica certa e com a vontade de vencer, sabe? Quando você fala, cara, eu decidi vencer, eu decidi dar certo na vida. E aí você busca a ajuda de mentores, busca as estratégias e se desenvolve. Qualquer pessoa pode chegar onde ela quiser, com as estratégias certas. E eu sou a prova viva de que isso funcionou, de que isso deu certo pra mim. Então, eu sou essa pessoa que lá atrás eu imaginava assim que, sei lá, eu vou ser vendedora, minha avó era costureira, quem sabe, né? Eu vou ser costureira. Muitas coisas passaram pela minha cabeça. Na época que eu fui escolher a profissão, na época de faculdade. Eu tava em dúvida, fui até fazer um teste vocacional na época. Porque eu não sabia se eu escolhia odontologia, psicologia, publicidade, ou seja, eu tava muito aleatória, sabe? Áreas totalmente diferentes. Completamente. E no final eu escolhi turismo ainda, sabe? Nada a ver uma coisa com… Nada a ver. E aí as pessoas falam, mas Tati, por que você escolheu turismo? Você trabalhou? Eu nunca trabalhei nessa área. Mas é tudo influência de um professor, né? Que falou assim, gente, agora a bola da vez é o turismo, é a profissão do futuro. E aí eu falei, bom, gosto de ser pioneira, gosto de ser precursora, profissão do futuro, adoro viajar, eu acho que tem tudo a ver, né? E fui descobrir que não tinha nada a ver comigo. Aí no meio do curso eu queria desistir, mas fui até o final, né? Eu tenho uma frase também que a gente sempre fala na nossa comunidade, que é memorável é aquele que termina tudo que começa. Então eu falei, não vou parar no meio não, vou até o final e no final eu faço uma pós-graduação, um MBA de áreas que possivelmente, porque até então eu também estava perdida, né? Não sabia o que eu queria. E aí depois eu fiz MBA em marketing e fui crescendo. Mas como que caiu assim no meu colo, né, as palestras? Foi quando eu comecei a trabalhar como vendedora de pós-graduação numa faculdade. E aí eu vendi os cursos de pós-graduação, lá eu também comecei a fazer a minha pós, me empolguei muito, fiz 3 pós-graduações lá, um mestrado. E aí, naquele momento eu comecei a gostar daquilo, sabe? E aí, como eu trabalhava internamente na faculdade, o dono da faculdade me viu treinando o meu time. Na hora que ele me viu treinando o meu time, ele falou assim, Tati, você tem talento pra isso. Eu falava, não, eu treinei, é porque eu fiz milhares de cursos de oratória, né? Me desenvolvi bastante. Ele falou, não, eu quero que você dê aula para uma turma de pós-graduação. E aí eu comecei a dar aula para turmas de pós-graduação. Ali, eu super competitiva. Nessa faculdade tinha um ranking dos melhores professores da universidade. E eram mais de 300 professores. E eu comecei a mapear o que os melhores professores faziam para serem aprovados, para ficarem em primeiro lugar no ranking. Porque eu queria ficar em primeiro lugar também. Só que isso foi já modelando o meu método, que eu mal sabia que um dia eu seria mentora de palestrantes e ajudaria tanta gente na área de comunicação, sabe? E ali eu comecei a desenvolver, e aí foram aparecendo outros convites, e fui dar aula na PUC, fui dar aula na Federal, e aí começou convites para as palestras, né? E eu comecei a treinar grandes empresas, grandes multinacionais também. E aí caiu no meu colo ser mentora de palestrantes, porque até então eu era palestrante de produtividade. E sou especialista em produtividade, tenho 2 livros nessa área, né? Trabalho muito pra minha vida, produtividade. Só que eu comecei, e na época, tipo, anônima ainda nas redes sociais. Até fazia um posicionamento, mas muito pequeno. Só que eu já tava cobrando 15 mil reais por hora, né? Porque palestrante ganha por hora, isso é incrível. E tava nas maiores empresas e a agenda lotada. E as pessoas começaram a ver esse movimento, Tati, você viaja direto, você palestra direto. Na época, era um mercado muito masculino. Então, eu era uma das poucas mulheres que estava em grandes eventos, em grandes palcos. E eles falaram assim, e você? Eu tinha menos de 30 anos, né? 27. Como que com 27 anos você já ganha 15 mil reais por hora? Está em grandes empresas, em grandes palcos, ao lado de grandes nomes. Isso foi também me ajudando a ter mais acesso, me ajudando a ter mais networking. E as pessoas me ensinam isso. Só que eu não queria ensinar no início. Por quê? Porque na produtividade eu defendo muito o poder do foco. Então eu falei, não, meu foco é produtividade, minha especialidade é produtividade. Se você quiser aprender de produtividade, eu te ensino tudo de produtividade. Mas não vem me pedir outra coisa, não. E aí, na época, eu atendia também sessões de coaching individual. E aí uma pessoa veio e falou assim, pagou a sessão. Na hora que eu cheguei, eu falei, o que você quer trabalhar aqui na sessão? Ela falou assim, eu quero mapear tudo que você faz para ser a palestrante que é. Estar em grandes palcos, ser aplaudida de pé, porque eu consegui desenvolver um método que não só faz você ser interrompido com aplausos no meio da sua palestra, mas ser aplaudido de pé no final. E aí a pessoa falou, eu quero fazer tudo, me ajuda a ser quem você é hoje no mundo das palestras. Aí eu falei, bom, já que ele pagou a minha hora, o negócio é individual, é personalizado, comecei a desenhar com ele lá o método. E na hora que eu desenhei e mostrei,
Aí foi incrível pra mim, porque eu falei assim, quão incrível é a gente ajudar outras pessoas, né? Quanto mais você transborda na vida de outras pessoas, mais você também cresce e aprende. E ali eu falei, cara, eu tenho um método. E não é um negócio por acaso, não é um negócio que eu nasci com esse talento. Eu fui, de fato, aprimorando, desenvolvendo. Foi tudo muito tão intencional, sabe? Aí eu peguei e falei assim, vou replicar isso aqui para outras pessoas. Comecei a testar com uma, com outra, todo mundo se destacando muito, todo mundo tendo muito sucesso. E aí, fiz meu curso online, que foi uma explosão, assim, a gente fez mais de 1 milhão em uma semana. Caraca. E aí eu falei, cara, quando você tá no lugar certo… No primeiro? Foi no primeiro de palcos milionários, no primeiro de palestrantes memoráveis. Só que eu já tinha feito outros lançamentos do produto de produtividade. Então eu conhecia como fazer lançamento, né? Não era o meu primeiro lançamento da vida, mas era o meu primeiro lançamento desse produto. Uau! E aí já foi um estouro, porque primeiro eu sabia já todo o mecanismo do digital, né? Já estava construindo uma autoridade, já estava com o meu posicionamento também encaminhado. E o produto era o produto certo, porque eu não tinha dimensão do quanto que as pessoas me admiravam nesse sentido, né? Eu tinha vivido na pele, tem uma mistura de ciência e prática, sabe? Vida real. E aí foi um estouro, assim. E aí cada lançamento um melhor do que o outro e muitas coisas acontecendo, tal. Aí o que aconteceu foi que aí eu acabei focando 80% da minha empresa. Ficou só palestras, mentora de palestrante e 20% produtividade, porque eu ainda atendo em company, ainda estou muito no mercado B2B, né, nessa parte corporativa. Mas 80% é mentora de palestrantes. E aí eu comecei a treinar grandes nomes, né? Zé Roberto do futebol, né? Comecei a treinar artistas, Marcelo Serrado, artista global, né? E eu comecei a atender, assim, pessoas, influencers, ex-BBB, Natália Beauty, grandes nomes, a Kátia Damasceno, ajudei a construir a palestra dela, ficou incrível. E aí as pessoas começaram a me indicar, e aí começou a vir, assim, pipocar, e foi um negócio muito natural. Só que o grande detalhe claro que eu contei o resumo do resumo e só as partes boas, né? A gente sabe que no meio de tudo isso teve muita vontade de desistir, muitos trancos e barrancos. Nem tudo foi lindo, assim, logo de cara. E há quanto tempo você tá no digital? Olha, eu comecei em 2016. 2016. Já tem… Vai fazer aí quase 10 anos. Quase 10 anos. Quase 10 anos. Só do digital. Uau. E no ambiente corporativo, assim, das palestras, tem mais de 15 anos. Que eu tô nesse mercado. Atuando. Nossa, que incrível. E assim, quando você teve esse começo, 2016, a gente sabe que era completamente diferente do que é hoje. Então, hoje praticamente não existe barreira de entrada para você entrar no digital. Tudo que é ferramenta, conhecimento, tá ali de muito fácil acesso para as pessoas entrarem. Mas nesse começo, o que você diria que foi assim, a maior ponta solta que você cometeu, o maior erro que você cometeu nesse início? Porque temos muitas empresárias que estão nos assistindo aqui que elas estão nesse momento. Muitas estão assim, começando um negócio, ou eu tô pensando em transicionar de carreira, mudar de carreira, ou sair do CLT e ir pro empreender no digital, construir o meu negócio digital. O que você acredita que foi a grande ponta solta do seu começo? Olha, tiveram várias, viu? Mas assim, se eu pudesse elencar as principais, por exemplo, uma delas vamos pegar a principal e depois eu pego algumas menores, né? A questão da gente querer terceirizar aquilo que cabe a nós. Sabe? Então, o ser humano, ele tem muita tendência de buscar o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, sabe? E hoje, eu sei que não é o caminho mais fácil ou mais rápido. É o caminho que funciona, é o caminho que vai ter sustentação, que vai ser raiz, sabe? Então, assim, uma coisa que eu aprendi a duras penas lá atrás, mas que funcionou muito pro meu negócio… A gente tem aí, só de empresa do Instituto De Angela, são 11 anos, né? E são 11 anos que todo ano a gente cresce, sabe? Então, é um crescimento sustentável, não é um negócio… Porque às vezes você vê os picos, né? Cresceu muito e depois sumiu, desapareceu do mercado. A gente vem numa crescente gradativa, sabe? E a que se deve isso? A entender que eu não devo terceirizar nada. Tudo é muito aqui, sabe? Então, quando eu saí do mundo… Eu era executiva dessa faculdade, me tornei uma executiva, né? Entrei lá como vendedora, saí como diretora também, nacional. Uau. E aí, eu falei assim, nossa, sou uma executiva bem-sucedida, tenho resultados, então você quer saber? Eu vou arrebentar. Montei o Instituto De Angela, que eu tenho hoje, e foi aonde eu descobri que o jogo de ser executiva é muito diferente do jogo de empreender. Empreender é tudo diferente, porque eu era executiva na área comercial e marketing.
Só que quando eu vim empreender, eu tive que lidar com contratos, eu tive que lidar com contabilidade, com fluxo de caixa, com várias áreas que eu não estava afim de lidar, que eu não tinha know-how, não tinha conhecimento para lidar com aquilo, né? E não era só as partes gostosinhas que eu queria fazer, não. Tinha que lidar com tudo isso. E você entende que o peso, né, a responsabilidade está nas suas costas. Então, assim, você pode trabalhar o tanto que for. Se no final você não tiver resultado, a conta chega, entendeu? Então, assim, é diferente. Como executiva, meu salário estava garantido no final do mês. Sim. Eu podia errar, eu podia acertar, eu podia estar doente ou não. Meu salário estava lá garantido. Claro que eu queria fazer um excelente trabalho, mas eu tinha segurança. Na área do empreendedorismo, não. Ninguém quer saber se você está doente, se você está bem ou não, se você está triste ou se está feliz. Se vira. No final do mês, as contas vão chegar e seu salário não é garantido, não. É você quem faz. Então, assim, isso foi um primeiro acordar para a vida que eu tive, sabe? E olha que eu estava com uma reserva financeira muito boa. Eu vejo que tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eu tinha reserva financeira para investir na minha empresa. Né? O lado ruim é que eu tinha essa reserva financeira, porque eu acho que me deixou acomodada também. Então, literalmente, eu consegui perder mais de 1 milhão. E aí vem os erros, né? Eu perdi mais de 1 milhão em um ano, fazendo investimentos errados, escolhas erradas ali. Né? Uma das escolhas erradas que eu fiz, né, foi a questão de buscar terceirizar tudo em agência. Né? Antigamente eu era hater de agência. Hoje eu já gosto, entendo que eu tenho a minha parcela de culpa no cartório, entendeu? Mas na época eu fiquei tão frustrada, porque eu peguei 3 agências e as 3 deram errado. Uma delas eu investi 100 mil reais, nunca mais vi esse dinheiro de volta, sabe? Então eu falei, cara, né, a agência é o mal pra todo mundo. Mas não, eu entendi. O que eu fazia? Eu delargava, entendeu? Então assim, pra que eu queria uma agência? Para eu não me preocupar, para eu não trabalhar. Eu te pago, se vira, faz o resultado acontecer e aí a gente se encontra lá na frente. Era mais ou menos isso. Então eu contratava e eu não participava ativamente e nem sequer sabia o que eles tinham que fazer ou não, o que eles tinham que cuidar ou não, porque eu não buscava esse conhecimento. Para que eu vou aprender tráfego? Para que eu vou aprender copy? Eu tô pagando eles para isso? Exatamente. Né? E eu vejo muita gente, até hoje, lá atrás era mais comum, mas até hoje eu vejo muita gente cometendo esse erro, sabe? Porque assim, a gente quer caminho fácil, a gente quer vida fácil. O que é vida fácil? Se eu tenho grana, eu pego lá 50 mil, 100 mil reais, invisto numa agência, a agência cria todas as copies, sobe todos os anúncios ali, todas as campanhas nas redes sociais, e eu não preciso nem saber o que eles estão fazendo, não quero nem ver. Só que aí a gente entende que sim, você precisa participar, até porque ninguém conhece mais o nosso público, né, o nosso avatar, do que a gente mesmo. Por exemplo, eu faço hoje competições de copy com os meus copywriters, né? Porque eu falo, cara, vocês são excelentes copywriters, estudam e são focados só nisso. Mas eu conheço muito bem o nosso avatar. Então, eu vou fazer uma cópia aqui, vocês vão fazer e vão ver qual que converte mais, qual que dá mais resultado. Né? Então, a gente fica brincando, se desafiando, assim, nesse sentido. Porque uma coisa que eu percebo é, toda vez que eu faço a mesma coisa de post de Instagram, você pode ter sua social media, mas, cara, experimenta. Se você estudar, entender um pouquinho de pessoas, entender um pouco de marketing digital e conhecer bem fundo o seu público-alvo, os seus posts tendem a ser muito mais virais do que de um social media. É assim, eu já passaram uns 10 social medias pela minha empresa, já tiveram pessoas muito boas, muito sêniores, bem pagas também, e que geraram bons frutos, geraram resultado, mas toda vez que eu ia disputar e falava, deixa eu criar um post e vamos ver se vai ter mais engajamento. Geralmente os meus posts geravam mais engajamento, entendeu? Então, hoje a gente tá até sem social media. Hoje eu tô fazendo os posts. Às vezes eu não consigo fazer todo dia no volume que a social media fazia, mas os que eu faço são mais assertivos, entendeu? Que é uma coisa que eu vejo também, assim, o Leandro Ladeira, por exemplo. Ele não faz post todo dia, mas quando ele faz, é extremamente viral, assertivo. Que hoje em dia é muito mais sobre realmente a qualidade do roteiro, do vídeo, de gerar identificação. E nem qualidade assim, já eu tenho que ter uma super produção, uma super iluminação. O próprio Ladeira é um bom exemplo. Faz com o celular ali, bota em algum lugar e pronto, começa a gravar. Mas tendo um bom roteiro que prende, uma boa copy, que prende a pessoa. E o que vai prender a pessoa é essa identificação da pessoa olhar, cara, o que ele tá falando é o que eu queria falar, ou o que eu penso, ou o que eu estou vivendo, ou o que eu sinto. Então, gera essa identificação e realmente, ninguém vai conseguir escrever tão bem quanto a gente pode passar treinamento. Tem que passar treinamento, tem que passar
como que é a sua comunicação, a sua linguagem, mas quando vem da gente é diferente, porque é como se viesse do coração, é como se viesse realmente do fruto, de onde tudo começou. Isso que você falou de tem muitas pessoas que terceirizam, a gente percebe muito isso também em quem começa a construir time, não só em quem tem agência, Sim. quem contrata agência, mas a pessoa começa a construir time e aí vem aquele sentimento de eu não quero estar sentada na cadeira de CEO. Uhum. Então a pessoa ela pensa assim, eu não quero tomar as decisões, alguém decide aqui por mim. Só que, cara, você tem que tomar as decisões, é o seu papel tomar as decisões. O filho é teu, né? O filho negócio é teu, teu. exatamente. E aí as pessoas ficam naquela expectativa de, não, decide por mim. Ou às vezes terceirizam essa responsabilidade para um mentor também. De, não, vai lá, escolhe por mim, decide por mim, escreve por mim. Tem coisas que é só você que pode fazer. E por mais doloroso que seja, porque principalmente quando você está começando a empreender, muitas vezes você tem que mostrar o caminho para a sua equipe, sendo que você não sabe o caminho ainda. Você tem aquela visão, você tem aquela ideia, mas você não sabe ainda qual que é o exato passo a passo que tem que percorrer. Você também está descobrindo. Então, esse é um dos maiores desafios, assim, de quem começa a empreender. E não vem um manual de instruções, a gente sabe. Principalmente quando a gente começa a lidar com pessoas. Cada pessoa é diferente, tem uma motivação diferente. Então, eu não sei como que é o seu perfil, mas eu sou o perfil muito dominante. Então, eu sou o perfil assim... Só executa e depois me fala como é que foi o resultado. E era uma das maiores, assim, os maiores gargalos do negócio era eu. Porque eu contratava a pessoa e falava, ó, faz isso aí, pronto, tchau. Por quê? Porque eu só queria o resultado e a execução logo. E não entendia que as pessoas precisam da cenourinha, então elas precisam do elogio, do feedback, elas precisam entender onde que elas estão performando bem, precisam do estímulo, da competição que nem você trouxe. E isso tudo a gente vai aprendendo na prática. Exatamente. Então é o errar para aprender. Exatamente. Não, e foi legal você falando sobre isso, porque assim, todo mundo acha lindo, né, a parte do empreender, e realmente é lindo, e você pode ganhar o mundo, você pode conquistar muito, mas é um preço que poucas pessoas estão dispostas a pagar, entendeu? Então eu falo assim, hoje o que eu mais vejo é todo mundo querendo o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, a vida que eu tenho, as viagens que eu tenho, mas eles não sabem metade dos bastidores que eu vivo, das cobranças, pressões, responsabilidades, riscos que eu corro, né? E muitas vezes quando você vê ali, dá uma dosezinha, dá uma oportunidade, a pessoa já não quer, entendeu? Então assim, a gente tá fazendo, por exemplo, um trabalho na nossa empresa agora, em que toda pessoa, todo colaborador que se destacar muito, né, ele vai ter a oportunidade de se tornar sócio da empresa. Então, a gente está fazendo um contrato de vesting, de partnership e tal, né? E aí, eu apresentei ali a proposta para eles e dei alguns desafios. Então, a gente vai fazer tipo uma gincana, né? Pra gente ver quem que vai ser o primeiro e tal, né? E aí, nessa hora, a gente vê um monte de gente pedindo pra sair, entendeu? É tipo tropa de elite. Tropa de elite. Pede pra sair. E aí eu falo, cara, se você já tá achando difícil ser um intraempreendedor aqui dentro, que chances você vai ter de ser lá fora? Porque assim, aqui dentro, você pelo menos está testando algumas coisas com o meu dinheiro, com a minha grana. E já tem a estrutura. Já tem um branding, já tem uma marca, já tem a consolidação de 11 anos, né, de empresa. Tem toda uma base, tem equipe, tem ferramentas, tem estrutura física, tem tudo que precisa, né? E ainda tem meu apoio e suporte ali como mentora da pessoa. Só que aí, o que eu percebo? Algumas pessoas falam assim, nossa, mas tá cansativo e tal. Eu falo, tem 15 anos que eu tô vivendo isso, muita né? reunião. Oh, meu Deus, não me diga. Exatamente. Nossa, o lançamento, né, vai até mais tarde, à noite. Falei, inclusive, eu tava lá no palco, entendeu? Quem tava lá colocando a cara a tapa na live, ao vivo, né, sou eu. Quem tava lidando com os imprevistos todos e tendo que entregar entusiasmo, energia, sou eu. Então, assim, tem muita coisa boa, de fato, né? Principalmente a liberdade é o meu negócio. Então, se eu quero tirar férias, eu posso, né? Mas tem também o seu desafio, suas responsabilidades, suas cobranças. E uma coisa que eu vejo, assim, a gente passou lá uma gamificação em que, eu poderia colocar vários indicadores do carga horária que você trabalha, mas eu não quero que você trabalhe muito, eu quero que você tenha resultado. No final das contas, o que vale é o resultado que você é capaz de gerar. Então, vamos criar maneiras de mensurar esse resultado. Quanto mais resultado você gerar para a empresa, mais você vai conseguir crescer aqui dentro, né? E muita gente não entende isso. Muita gente fala, cara, eu tô trabalhando muito. Tá, você tá sendo esforçadinho. Trabalhar muito é ser esforçadinho. Que bom que você tá sendo esforçadinho. Talvez seja um primeiro passo para um crescimento. Mas ainda não tá sendo efetivo. Cadê o resultado?
Me prova, me mostra esses números, me mostra esses resultados, entendeu? E aí, na hora que a gente vai ver lá a conta, na última linha, né, na planilha final, você fala, o resultado parece que não veio, mesmo trabalhando muito. Então, assim, é isso que eu tenho treinado muito meu time, assim, intraempreendedorismo também, porque é um desafio, sabe? E é um desafio para a liderança, é um desafio para quem quer empreender, para a gente garantir o seu próprio resultado. Já não é fácil? Quem diria garantir resultado de outras pessoas que você não tem total controle e que tem uma série de questões emocionais, às vezes em casa. Às vezes a pessoa tá bem, tá motivada, tal. Aí chegou em casa, teve uma treta familiar. Aí já chega no outro dia desmotivado, desanimado. Às vezes a pessoa tem até teto financeiro. Então, de você apresentar uma meta pro time e o time não conseguir visualizar aquele dinheiro. Ser tão surreal pra pessoa, um teto mais de mentalidade aqui, que a pessoa não consegue visualizar. E ela pensa, tá, mas eu vou trabalhar, mas a gente não vai alcançar isso. Então, já vai até desacreditada. Ou seja, além da parte técnica, muitas vezes a gente acaba tendo que trabalhar o mental do time também, para que eles consigam visualizar, olha, a gente consegue construir isso aqui juntos e você faz parte desse número aqui, você faz parte desse resultado aqui, que muitas vezes eles não conseguem visualizar sozinhos. Eu vejo que hoje em dia o emocional, ele é até mais forte, assim, sabe? Porque eu não sei se você viveu isso, acho que com certeza, acho que todos os empreendedores e empresários de sucesso passaram por isso. A questão, assim, do termostato financeiro. Por exemplo, tem coisas que lá no meu passado pareciam ser impossíveis para mim, sabe? Então, faturamento, cara, fazer 1 milhão em 7 dias, era impossível para mim. Hoje, na era dos eventos, né, e eu como palestrante estou muito nos eventos, nas imersões, a gente consegue fazer 1 milhão em 3 dias. E, aliás, 1 milhão em 3 dias é batido, né, é normal, porque dependendo do tamanho do seu evento, igual quando eu faço evento para 1.000, 2.000 pessoas, às vezes a gente consegue fazer 7 milhões em 3 dias. Se lá atrás virassem para mim e falassem disso, eu ia falar, o quê? Você tá maluco? Aí eu falo, não, isso aí deve ser só pra o Ayrton Senna, deve ser só pra, né, alguém muito fora da curva. Não é pra pessoas comuns como eu, sabe? Eu jamais ia me imaginar nisso. Só que aí vem a ambiência, né, as pessoas com que você convive. Você vai ouvindo tanto, e eu acho que a internet ajuda muitas pessoas nesse sentido. Porque assim, tipo, mesmo quem não tem a chance ainda de ser nossas melhores amigas, de estar no mesmo ambiente que a gente, só de estar vendo esse podcast, só de estar nos acompanhando nas redes sociais, vai vendo os números que a gente às vezes compartilha, a vida que a gente vive e fala, cara, essa vida existe. Essa vida é possível para uma pessoa emergente, porque eu saí do zero, assim. Tenho cara de patricinha. Só a cara, saí do zero. Cara. Eu brinco, eu falei assim, quando eu fui palestrar a primeira vez em Harvard, era um concurso. Não era um concurso, era um evento só de pessoas de superação. Então eles levaram lá o Rick Chester, Matheus Tomoto, pessoas assim que se superaram muito, né? E tava eu lá no meio dos palestrantes. E aí algumas pessoas falaram assim, nossa, mas o que essa patricinha tá aqui no meio? Não tem nada a ver, não é história de superação? O que essa menina tem de história de superação? Né? E aí a organizadora do evento tentando explicar que, ó, não vai julgar a menina pelo rosto dela, né? Mas isso é fato, teve uma época que eu e minha mãe tem mais cara de rica do que eu. E a gente não teve carro a infância inteira. A gente morava no subúrbio, assim, sabe? E a minha casa era telha Eternite, chão daqueles que tinha que passar cera, encerar, sabe? Era uma casa bem simples, 3 cômodos e tal. E eu me lembro, lá na infância, que teve um momento que eu e minha mãe, a gente teve que escolher entre andar de ônibus e comer. Porque a gente não tinha dinheiro pros dois, sabe? E aí, eu, super gulosa, né? Minha mãe falou assim, Tati, aí a gente faz um lanche e vai 2 horas a pé pra casa, né? E no sol escaldante de Goiânia, que a gente é de lá. Ou a gente pega o ônibus e fica sem comer hoje. E aí, na hora, eu falei, vamos comer. Aí, beleza, a gente comeu, foi 2 horas pra casa, caminhando, carregando material escolar, aquelas coisas pesadas e tal. Chegou em casa suada, já com fome de novo, né? Porque depois de 2 horas de caminhada, dá fome de novo. Aí já não tinha mais o que comer. E muitas vezes a gente teve que tomar decisões desse nível, assim, sabe? Então a gente veio de uma família muito simples mesmo. Meu pai, ele foi policial militar, né? Meu pai de criação, porque com 11 anos eu descobri que quem era o meu pai não era o meu pai biológico. E aí, meu pai de criação foi policial militar. Mas antes disso, ele acabou se envolvendo em algumas questões, assim, que até hoje eu não sei ao fundo como é, porque ele não estava aqui para se defender, né? Para contar a verdade dele, mas ele foi preso. Então, eu fui algumas vezes na cadeia.
visitar meu pai. E aí, o grande fato eu tenho musculatura, sabe? Eu tenho a questão que eu falo assim, por que eu não desisto tão fácil na área do empreendedorismo? Porque, cara, eu já passei por tanta situação e precisei ter resiliência, precisei ter capacidade para isso, sabe? Que hoje eu vejo coisas que para muitas pessoas, nossa, é um bicho de 7 cabeças. E para mim eu falo, ok, vamos lidar, vamos resolver. Bichinha, já passei por problemas peito, muito né? maiores. Bate no peito e vai. Bate no peito e vai. Falei, já tenho, cara, eu tenho comida, se eu tenho saúde e consigo comer o básico, o restante de riqueza a gente constrói, a gente faz acontecer, sabe? E aí, essa menina que um dia não tinha o que comer, que a infância inteira não teve carro, né, que foi para várias vezes visitar o pai na cadeia, essa menina hoje consegue faturar milhões e achar isso normal e conviver com pessoas, sabe, que faturam. Então, assim, hoje eu entendo quando algumas pessoas do time não conseguem ter a visão, porque talvez eu lá atrás também não ia conseguir. Não teria. Mas eu me permiti, sabe? E a questão da ambiência. Você vai ouvindo tanto que aí aquilo passa a ser normal, passa a ser natural pra você. Exato, fica como as pessoas. E a forma como as pessoas falam. Então a gente senta em uma mesa e as pessoas falam, não, porque esse lançamento foi 1 milhão, mas o outro foi melhor, foi 1,5 milhão. E aí elas falam com tanta naturalidade, como quem falasse, estou comprando um pão, que você passa a absorver aquilo como uma naturalidade. Então, realmente, o ambiente faz com que você. É o ônus e o bônus. Ele faz com que você perca, muitas vezes, a noção do que é aquele valor do 1 milhão. E é bom e, ao mesmo tempo, é ruim. Porque faz com que a gente entre, às vezes, num momento de comparação. Total. Poxa, mas eu fiz 1 milhão. Mas aquela pessoa fez 2. Aquela pessoa fez 3. E é muito fácil você entrar na comparação dentro do digital. Total. E isso que você falou do começo, eu sempre falo que eu não vim do zero, eu vim do negativo. Então, eu vim com o nome do Serasa. E a minha realidade também veio de família simples, vim de família simples. Escola pública sempre. Só entrei na faculdade porque fiz Enem, aí consegui ProUni e tudo mais. E eu tinha muito essa questão financeira, assim, do teto financeiro. E eu lembro muito, eu sempre conto essa história, que dentro da minha casa, os meus pais, eles sempre foram muito parceiros. Muito, assim, leais um ao outro, de muita colaboração. Raramente eu via eles brigando. Quando que era o único momento que eu, como criança, via eles brigando. Quando chegava o final do mês, sentava os dois, um de cada lado da mesa, botava as contas em cima da mesa e começava. Não, mas isso aqui, mas essa conta de luz, mas essa conta de água, mas era pra tu pagar. Não, era pra eu pagar. E aí começava aquela briga. Era o único momento que eu via eles brigando. Então eu, como criança, eu ia alimentando aquela ideia de que o dinheiro, ele traz briga pra dentro da minha casa. E isso faz com que você tenha uma certa aversão ao dinheiro, muitas vezes, sem nem saber de onde vem isso, sem nem saber de onde que surgiu essa aversão, esse medo, gente, vendedor é chata. É que as pessoas têm muito essa mentalidade. Vendedor é chato, vendedor é isso, vendedor é aquilo. E não querem serem vistas como vendedores. E quando você vai entendendo que o que você sabe pode transformar a vida de outra pessoa, o seu conhecimento, aquilo que você tem para ensinar, aquilo que você tem para vender, pode ser exatamente a solução que vai mudar a vida de outra pessoa, que vai transformar de fato, você começa a entender que, calma, vender, na verdade, é honroso, é digno. É bom vender e é justo que custe aquilo que vale. E quanto mais eu ia colocando isso na minha mente de que tá tudo bem vender, porque vender é bom e é justo que eu cobre por aquilo que levou muito tempo para que eu soubesse hoje ensinar outra pessoa. E é o que eu mais vejo, assim, de todas as empresárias, esse medo de vender, principalmente em palestras. Total. E essa é uma das coisas que eu tinha, porque assim, o medo tá muito linkado à rejeição também, né? Então, por exemplo, eu tinha medo de falar em público porque eu tinha medo de ser rejeitada. Eu tinha medo de vender, porque vender pode acontecer da pessoa falar sim, pode acontecer dela falar não, né? E aí você fala, nossa, falou não pra mim. Mas não, às vezes não faz sentido pra ela naquele momento. Às vezes ela não tem dinheiro, às vezes é mais com ela do que com você, né? Mas o não, as pessoas não veem com bons olhos. E eu tinha uma ferida muito grande de rejeição, acho que muita gente tem essa ferida. Então, por isso que eu acho que as pessoas têm tanto pavor de vender, sabe? E nessa ferida de rejeição, eu precisei me curar.
E eu precisei, principalmente, vender pra mim essa ideia. Assim como você trouxe aqui agora, sabe? Fala, cara, vender é a melhor forma de eu ajudar outras pessoas. Porque, beleza, eu posso ajudar de graça. Eu posso fazer podcasts, né? Fazer lives, fazer vídeos nas redes sociais, como a gente já faz. E gerar muito valor e transbordar muito na vida de outras pessoas e tal. Mas e quem quiser um acompanhamento mais perto? E quem quiser um próximo nível? E quem quiser um nível de profundidade muito maior, né? E aí, a gente não consegue oferecer tudo isso de graça. E um detalhe, que isso pra mim também fez muito sentido. As pessoas não valorizam aquilo que é de graça. Então, por exemplo, um podcast, por mais que a gente entregue muito conteúdo, possivelmente a pessoa tá escutando fazendo outras coisas. Mas se fosse um curso online, aí a pessoa ia estar sentada com papel e caneta, anotando as coisas ali do curso online. Valorizar cada centavo daquele dinheiro investido. Exatamente. Então tem uma chave assim mental que ela muda quando você paga. E eu falo isso por mim, porque já teve vários cursos que eu fiz que às vezes era gratuito, era baratinho e tal. E eu fiz ok. Só que teve um primeiro investimento alto, né? O primeiro curso que eu fiz no valor de 15 mil reais. Na época, hoje a gente já faz muito maior que isso, né? Hoje tem matemática que a gente paga que é 280 mil reais. Mas assim, na época, aquele 15 mil era o quê, né? E aí, o que aconteceu? Eu me lembro que eu tava bem cansada no meio do curso, que era um curso presencial. Eu tava muito cansada. Provavelmente, se fosse de graça, eu ia embora. Porque eu falo, cara, eu mereço descansar, não tô nem conseguindo aproveitar direito esse negócio. Eu ia arrumar alguma desculpa, alguma justificativa, assim como a gente cria. Só que aí, naquele momento, eu peguei e falei, cara, eu paguei 15 mil. Tem que dar ROI, tem que dar retorno sobre esse investimento. E aí foi o momento que eu peguei, sentei assim, eu me lembro como se fosse hoje. Peguei café, tomei um monte de café, comecei a anotar as coisas assim, mudei minha postura, mudei o foco e falei, vamos lá, Tati, você não tá cansada não, isso é psicológico. Vamos anotar esse trem aqui tudo. Né? E eu comecei a anotar e aí o curso deu muito resultado para mim, valeu a pena o investimento. Mas provavelmente esse mesmo curso, com o mesmo conteúdo, com o mesmo professor, se fosse de graça, eu não teria tido todo o resultado que eu tive ali, sabe? Então, assim, eu vejo que vender é o maior bem que você pode fazer a outras pessoas. Porque não é só a chance de você estar mais próximo, de você ajudar mais, né? Mas é a chance dela valorizar, dela mudar o psicológico e fazer aquele retorno acontecer de fato. Não, e digo mais, eu sempre falo que tudo aquilo que está disponível demais também é desvalorizado demais. Então eu falo, tem que ter um produto na sua esteira que dificulte, você tem que dificultar de alguma forma o acesso a você. Claro, quando eu estou começando, você não vai sair cobrando já 20 mil numa mentoria, mas precisa dificultar o acesso a você, porque quando você se torna disponível demais, as pessoas associam alguém barata demais. Então, como é muito fácil chegar nela, como é muito fácil acessar o WhatsApp daquela pessoa. Se você não se coloca em ambientes onde esse acesso é mais restrito, se você não se enxerga dessa forma, acaba que as pessoas vão te tratar como uma marca barata, como uma profissional barata. Por quê? Disponível demais é igual a ela não tem tantos clientes assim. Então, ela pode me atender a hora que eu bem entender, como eu quiser, pela forma de pagamento que eu quiser, porque a gente vê muito disso. O cliente, às vezes, querendo que o seu preço caiba no orçamento dele. Só que não é assim. O meu preço, ele não deve caber no orçamento do cliente. Ele deve ser com base naquilo que eu posso transformar. Então, no resultado que eu posso gerar para outra pessoa, e que muitas empresárias ainda ficam naquele, mas eu não posso cobrar muito caro, ninguém vai comprar. Você teve esse medo, assim, de, se eu subir e ninguém pagar, ninguém comprar? Sim, eu tive no início esse medo, e aí uma coisa que mudou, virou a chave como eu comecei a pagar coisas mais caras, cada vez que eu pagava me destravava, sabe? Então, assim, nossa, quando que eu consegui vender a minha mentoria por 55 mil? Quando eu tinha pago algo mais caro que isso. Quando é que eu consegui vender o meu Mastermind por 150 mil? Quando eu tinha pago já 280, eu falei, cara, 150 mil tá barato, entendeu? Bichinha. Eu pago muito mais que isso. Então, assim, isso é uma quebra de crença total. E é legal porque quando você fala, eu me identifico muito, né? Até fiz no ano passado, a gente foi fazer um curso lá em Paris sobre marcas de luxo. E eu percebi que as marcas de luxo trabalham muito esse viés da exclusividade, né? Teve até um caso, primeiro, que eu aprendi. Vender caro ou vender barato dá o mesmo trabalho. Então, se eu ficar fazendo tanta energia, gastar tantos esforços, criar uma campanha de vendas para vender barato,
eu só vou ter um faturamento menor no final, mas o trabalho vai ser o mesmo. Se eu vender mais caro, consigo multiplicar por 10 o meu faturamento, meu lucro, então nem se fala, né? E o trabalho, o gasto de energia e tempo é o mesmo. Então isso aí foi uma das coisas que eu percebi. E aí, olhando para grandes marcas, uma coisa que me marcou muito foi um dia que eu vi uma matéria da Louis Vuitton, e ela falando assim que ela resolveu aumentar o preço de todos os produtos dela, não porque ela queria aumentar ou que fosse necessário aumentar, porque ela já tinha muita margem de lucro, mas ela resolveu aumentar porque tinha muita gente da classe média consumindo os produtos da Louis Vuitton, e ela queria se posicionar como alguém que tem ali a classe A. E aí, quem é da classe A não quer comprar um produto que todo mundo tem, porque isso perde também a exclusividade. Então, as pessoas que eram o público-alvo, que a Louis Vuitton queria atingir, começaram a deixar de consumir. E quando viu, tava o povão, tava a galera consumindo. E aí eles foram meio que forçados a aumentar o preço deles para continuar dentro do posicionamento, sabe? E é muito louco, né? Eu tava até comentando, o meu marido, Cadu, ele entrou nesse mercado, ele conheceu esse mercado mais ou menos uns 3 anos, quando ele me conheceu. E ele trabalhava com compra e revenda de carros, então sabia nada do digital, porque o digital ele te dá escala, mas ele potencializa aquilo que você já é. E ele começou a trabalhar com artigos de luxo, né? Obras de arte, artigos de luxo, tal, atendendo grandes pessoas, né? Às vezes pega um capacete da Fórmula 1 assinado por grandes nomes, como Alan Prost, como… eu nem sei o nome de todos, sabe? Teve um dia que ele foi encontrar, como ele começou a ter esses acessos, esse network, né? Aí ele foi encontrar com um, que eu até já esqueci o nome dele aqui, Lewis Hamilton, né? Ele foi encontrar com… Esqueci o nome desse carinha. Esqueci. Exatamente. Lewis Hamilton. Bem isso. Aí eu fui encontrar, né? E aí o Cadu, amor, a gente tá indo encontrar com o Lewis Hamilton. Que aí eu peguei e falei, quem é Lewis Hamilton? Aí ele pegou e falou assim, Tati, não faça isso comigo. Ele é como se fosse o Ayrton Senna da atualidade. Aí eu falei, Ayrton Senna eu conheço, tá? É tão bom assim, ele é. Aí eu falei, então tá, vamos lá. Aí chegamos lá para encontrar o Lewis Hamilton, eu trabalhando, né? O workaholic que habita em mim. Tava lá todo vapor, trabalhando no celular e tal. E o Cadu lá, apaixonado, todo mundo tirando foto, a gente do lado do Lewis Hamilton, né? Aí, no final, a mulher falou assim, ó, aguarda um pouquinho, porque aí vocês vão poder tirar foto com o Lewis Hamilton. Aí, todo mundo querendo tirar e tal. Aí eu falei, mas quanto tempo que a gente tem que aguardar? Aí ela falou, olha, não sei te estipular o tempo. Aí eu virei pro Cadu e falei, amor, eu tenho meus cílios pra fazer. Entendeu? Falei, eu tô indo embora. Gente, mulheres, o Lewis Hamilton é equivalente a Beyoncé da corrida. E ela tava basicamente escolhendo entre eu vou assistir a Beyoncé da corrida ou fazer meus cílios. Exatamente. Fui fazer os cílios e passou 5 minutos, Cadu tirou a foto com o Lewis Hamilton, entendeu? E aí ele foi embora pra casa indignado, porque eu não dei a mínima pro rapaz lá. Aquele carinha lá. Pro carinha lá. Mas aí, assim, uma coisa que eu comecei a perceber vendo ele movimentar com essa galera, sabe? Nossa, ele fez uns valores, assim, porque na obra de arte é exclusividade total, né? Então, tem obra de arte que é 300 mil reais. Tem coisas, ele chegou esses dias com um papelzinho, eu até fiz um vídeo nas redes sociais, falei, cara, isso vai me ajudar muito. O que é percepção de valor? E aí, é muita questão, assim, de energia, né, do posicionamento que você fala super bem. Porque tem coisas que eu falo, nossa, eu não pagaria isso, mas tem gente que paga. Então, uma coisa que eu aprendi é nunca compare o seu bolso com o bolso do seu cliente. Se você não paga, vai ter pessoas que pagam. E aí, isso tudo tá expandindo meu termostato financeiro de uma forma, porque eu pensei que já era expandido, sabe? Com o digital, eu falei, nossa empresa faturou 30 milhões no último ano. Eu falei, nossa, tal. Aí eu comecei a ver o Cadu, meu marido, né? Ele chegou com um papelzinho lá em casa que eu olhei e falei, nossa, amor, isso aqui é lixo? Posso jogar fora? É um papelzinho bem velho, assim. Eu falei, inclusive, eu sou alérgica à poeira. Acho que isso aqui tá com muito ácaro, né? Aí ele falou assim, amor, pelo amor de Deus, nem jogue, nem pega nesse papel. Deixa aqui. Eu já tava com o papel assim, né? Aí ele pegou e falou assim, aí tem a assinatura do Ayrton Senna e do Alan Prost. Quando eles jogaram em determinado campeonato, aí tinha todo o storytelling, tinha a foto do dia que ele assinou, um papelzinho de nada, né? Tinha foto, tudo, não sei o quê, que ele tinha conseguido com um fulano, que era amigo de ciclano, tal, os networks e acesso da vida. Aí na hora que ele contou todo o storytelling, né? Isso tem tudo a ver com palestra também, ensino isso, a narrativa. Eu falei, tá ficando mais valioso, mas amor, esse papelzinho aqui você pagou quanto? Aí ele pegou e falou, não, o cara que eu comprei não tinha tanta noção do valor disso.
Então, eu consegui comprar barato, amor. Eu falei, e o papel, assim, caindo aos pedaços, né? Eu olhei e falei, você pagou barato o quê? Uns R$100? Ele falou, 15 mil. Aí eu falei, 15 mil, amor, você tá maluco? Como você paga 15 mil nesse papel caindo nos pedaços que eu quase joguei fora? Aí ele pegou e falou assim, não, amor, mas eu vou vender daqui a pouco por mais de 100 mil reais isso aí. Porque aí tem toda a narrativa, tem todo o storytelling, toda a exclusividade. Que fica a lição, se até um papel vale mais do que a sua hora, meu amor, tem alguma coisa errada. Exatamente isso. Aí isso começou a explodir minha mente, porque eu falei, cara, olha o que é o valor. As pessoas têm grana, elas vão investir em coisas que não necessariamente geram transformação, porque o que a gente faz, né, na internet, por meio da educação, a gente ainda gera transformação de vida, é algo que vai repercutir, vai reverberar, sabe, em anos e anos da vida, da família. Agora tem gente que com papel, uma assinatura, sabe, a assinatura vale muito e as pessoas dão valor a isso, sabe? A gente estava falando do Rolex, né? Eu falei, o meu primeiro Rolex, 200 mil reais. Aí eu falei, eu confesso que quando eu ouvi o Rolex, eu ouvi falar do Rolex pela primeira vez, eu era bem pobre ainda, né? Aí me falavam dos preços do Rolex, nem entrava na minha cabeça, porque assim, quando é valor alto demais, eu não calculava. Nossa, esse Rolex vale, sei lá, 4 carros populares, né? Não entrava, eu nem lembro dos valores. Só que eu lembro que eu olhei e falei, nossa, que relógio feio. Eu não gostei do design dele na época, né? Aí eu falei, paguei a língua, né? Jamais pagaria um Rolex, assim, nesse valor, nem é tão bonito. Se fosse pelo menos um design muito bonito, incrível, tal, né? Aí foi passando o tempo, o que é o posicionamento? A comunicação certa, as pessoas certas, os acessos que você ganha, né? Os clubes, tem o clube da Porsche, tem o clube do Rolex, tem um clube, né? E aí você quer se sentir pertencente, e aí tem as narrativas, o storytelling e tal. Na hora que foi trazendo aquele negócio todo tal, de repente eu virei pro Cadu e falei, meu, acho que eu tô querendo um Rolex. Vou pagar aqui com a minha língua rapidinho. Desse jeito. Aí eu olhei e falei, tem uns modelos bonitinhos, né? Porque eu não gostava daquele, que é muito tradicional. Assim. Mas esse aqui é bonito, olha esse modelo. Esse aqui tem até um diamante dentro. Aí eu comecei a olhar com outros olhos. Você começa a enxergar o valor das coisas também. Porque você começa a ver, olha, não é só um relógio, mas o como foi feito, o storytelling, a herança da marca. Quando eu fiz Fashion Business no Instituto Marangoni em Milão, eles falavam muito disso. Que o que torna uma marca valiosa é a herança da marca. O que é a herança da marca? São os valores, os princípios, o que aquela marca representa para o cliente. Então, a marca ela é como se fosse uma autoexpressão do cliente. E quanto mais exclusiva, quanto mais difícil o acesso, uma barreira de entrada maior é para aquela marca, geralmente mais qualidade é atribuída. A gente pensa, poxa, se algo é considerado o melhor, automaticamente ele é mais caro. Agora, se algo é considerado o mais barato, ninguém espera que ele seja considerado o melhor. Então, nós sempre associamos aquilo que é o melhor. Cara, é a marca mais desejada. É a marca de relógios mais detalhista. Você espera que aquilo seja um valor mais elevado. Então, é sempre estar se perguntando como que eu, dentro do meu nicho, posso ocupar essa posição de o melhor. O que eu preciso fazer para isso e respeitar a herança da marca. Quanto mais anos tem uma marca que continua a vender, que continua a crescer, maior se torna a herança dela também. Automaticamente, maior é o valor que as pessoas têm de visão a respeito daquilo também. Nossa, isso é muito forte. Que aula, viu? Primeiro, que aula, parabéns. E é muito forte porque eu fiquei pensando, né? No nosso caso, a gente pensar da reputação da nossa marca, né? E é uma coisa que eu valorizo muito. Eu falo, cara, todo ano crescer, sabe? Todo ano ver os clientes falando bem, ter uma indicação, marketing boca a boca, sabe? E isso que você falou é muito forte, porque eu acho que o mais gostoso é quando você vê, assim, uma pessoa que quer um Rolex, ele não quer só um relógio, né? Ele quer a expressão de toda a marca que o relógio traz, né? E também se sentir pertencente a uma comunidade específica e todos os elementos, né, que compõem aquela marca. Então eu falo assim, como é que a nossa marca pode ser esse Rolex? Né, esse objeto de desejo. Quando o Cadu fala das obras de arte lá e das assinaturas, eu fiquei pensando, o que eu tenho feito nesta vida para daqui a pouco a minha assinatura valer tanto quanto de Ayrton Senna, por exemplo? Sabe? Como que a gente pode fazer? E para nossa área,
É uma área muito possível, porque a gente gera um impacto tão grande. A gente gera uma transformação tão grande na vida das pessoas, né? E a gente vai arrastando, não é sobre, eu quero ter uma multidão de fãs, tal. Não. É sobre eu quero ter um impacto, sabe? Eu quero deixar um legado real por onde eu passo. Eu quero que as pessoas falem, nossa, aquilo que ela me falou, aquilo que ela fez, o ato dela ser minha inspiração, minha referência, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, a vida de quem eu amo, sabe? Então a gente consegue ter esse valor. E você vê que mais pessoas, né? Igual quando eu comecei a atender grandes nomes, foi acontecendo natural. Porque um indica o outro. Então, um jogador de futebol da seleção indica, aí de repente um cantor, aí de repente um artista global, aí de repente uma ex-BBB. E aí eles vão trazendo assim, porque você está fazendo um trabalho brilhante e a sua marca é um intangível, mas que tem um peso, que tem um valor tremendo, assim. Sabe? A gente vai ganhando cada vez mais espaço. Então é sobre plantar todos os dias e cuidar dessa reputação, né? Cuidar desse histórico aí. Muito bem. Você topa um bate-bola? Na hora. Um filme? Nossa, eu gosto muito do O Senhor Estagiário. Eu amo! É maravilhoso! Me identifiquei total, me vi na personagem. É assim, o meu filme de conforto, total, eu amo. Uma frase que define a sua vida? Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. A frase do Walt Disney. Uau! Um arrependimento forte. Um arrependimento forte foi não ter começado antes. Porque teve uma época no digital que eu comecei, deu muito errado e eu fiquei emburrada. Literalmente emburrada por 1 ano com o digital. E aí, quando eu resolvi voltar, eu só voltei, porque senão eu estaria emburrada até hoje, né? Orgulho e tudo mais. Mas eu só voltei porque eu tive dengue. Aí eu fiquei 1 mês internada com dengue hemorrágica. E foi um momento em que eu tinha muitas palestras fechadas. Só que aí eu falei assim, cara, não vou receber pelas palestras, porque foram todas adiadas ou canceladas. Só que a conta da empresa chegou do mesmo jeito. Não entenderam que eu tava doente, entendeu? E aí eu tive que pagar os boletos, tive que pagar as contas. A gente ficou com caixa negativo naquele mês. E ali foi um momento que eu falei, cara, eu preciso criar algo que não dependa só de mim. Para mim, palestrar é um hobby, estar em grandes empresas, em grandes negócios é um hobby, né? Dá dinheiro, mas não pode depender só disso. Eu preciso de algo escalável, eu preciso de algo que eu não preciso estar lá o tempo todo e as coisas vão acontecer sem mim também. Né? E foi a hora que eu resolvi voltar pro digital, mesmo a trancos e barrancos, e deu certo. Uma série? Ai, Suits. Amo, de Nossa, paixão, essa maravilhoso. eu assisti 2 vezes e eu entro no personagem, né? Eu assisto e aí eu fico mais autoconfiante, aí eu me sinto Harvard de saia, entendeu? Eu já fico... Eu amo, ele é muito bom para estudar sobre confiança, sobre imagem pessoal. Até tem uma cena que eu amo, que é justamente... Agora eu não lembro bem o nome dos personagens, porque faz muito tempo que eu assisti. Mas tem o Harvey e tem o Mike. E aí eu lembro que logo que o Mike começa ali dentro do escritório, o Harvey dá um cartão para ele e fala para ele comprar roupa, que ele precisava comprar roupas mais caras. E aí ele fica sem entender, mas por que eu tenho que comprar roupas mais caras se essa aqui já tá bom o suficiente? E aí ele traz que essa primeira impressão é justamente a que fica. Então, quando a pessoa, ela vê que você investe bem na sua imagem, na sua vestimenta, é como se ela percebesse o dinheiro de longe. E isso também atribui a qualidade como profissional. Então, se um bom profissional tem bons resultados, ele vai se vestir à altura. Agora, o que não dá é você querer ser visto como um excelente profissional e não ter a mesma qualidade, o mesmo caimento, não usar isso ao seu favor. Então, não tem uma coerência, né? Uma congruência. Fala, cara, você tá falando de valor e tal, mas eu não consigo enxergar isso em você. Exatamente. Fantástico. Um sonho que ainda não realizou? Ser mãe. Ser mãe? E você tem esse desejo pra agora? Tenho. A gente tá fazendo um movimento, porque assim, eu fiquei 7 anos encalhada, né? Eu brinco. mas foi 7 anos voltada totalmente pro trabalho mesmo. Você ficou 7 anos esperando a pessoa certa. Encalhada não, esperando a pessoa certa. Exatamente. E aí, tudo na minha vida foi muito planejado, sabe? Eu vejo as mãos de Deus fazendo tudo. Só que como Deus nos dá o livre-arbítrio, então é muito das escolhas, né? E aí, quando eu resolvi casar, eu falei, cara, eu quero construir família. Não tá legal, tô bem sucedida na carreira, na profissão, mas eu quero algo a mais. E aí, eu fiz um Trello e coloquei os 50 itens que eu queria em um homem no Trello, né? Tinha na lista. E eu criei um plano de ação. Aonde que esse homem vai estar, quem eu preciso ser, porque... Tô chocada, gente, tô amando. Fiz um plano de ação completo, assim, sabe? E aí eu falei, tá bom, eu quero um homem com todas essas características. Mas quem eu preciso ser pra atrair esse homem?
E aí eu fui desenhando, assim, nossa, então, até livros que eu li, cursos que eu fui fazer para me desenvolver nessa área, né? Ou a questão de desenvolver mais o amor próprio, o autocuidado. Porque às vezes você fica tão voltada só para os negócios que você esquece de si mesma. Então eu tava perdendo um pouco da vaidade, aí eu retomei tudo isso, né? E foi muito importante porque depois que eu fiz o plano de ação completo no Trello, eu encontrei o Cadu, né? O Cadu, na época, era um treino só. Porque olha o que a crença atrapalha a gente também, né? Eu pensava, eu tinha um trauma, porque minha mãe foi traída e minha avó foi traída. E eu pensava que homem bonito daria muito trabalho, então eu queria casar com homem feio. Eu já tinha destinado, ó, vou casar com homem feio. Tava lá no Trello, ser feio? No Trello eu não coloquei essa parte, porque assim, no fundo eu não queria feio, mas era, sabe, que negócio inconsciente, mas você fala, eu quero um bonito, mas não... E aí, nessa parte eu não coloquei. Eu coloquei homem cheiroso, coloquei romântico, dominante e amável, né, sem vícios. E aí, o Cadu até conta, né, quando eu conheci ele, parecia estar numa entrevista de emprego. Porque eu comecei a perguntar um monte de coisa e fui dando check lá no meu checklist, sabe? Eu falei, tá atendendo o checklist aqui e tal. E aí, a única questão eu falei assim, já que é pra treinar, porque eu fui num terapeuta, e aí eu falei pra ele dos meus planos e tal. E ele falou, Tati, você tá muito tempo solteira. Então você precisa treinar. Você tá destreinada, você não sabe nem ser feminina, não sabe nem ser romântica, né? Se ele mandar uma mensagem, o que você faz, né? E aí eu falei, é mesmo, tô meio jeca aqui, viu? Aí eu peguei e falei, então vou treinar. Já que é pra treinar, deixa eu treinar com esse bonitão aqui, depois eu arrumo um feio pra eu casar. Essa era a minha mentalidade, entendeu? Aí eu que puxei assunto com o Cadu no Instagram, né? Comecei a treinar mesmo. E aí, esse treino foi o treino que deu certo. Porque aí a gente veio a casar e tal. E eu falei, cara, um príncipe, assim, muito maior, muito melhor do que tudo que eu planejei, tudo que eu sonhei, sabe? Fiz minha parte e Deus fez a dele. Aí agora foi completo. Agora foi completo. E aí, o que acontece? Eu já tô com 39 anos, né? Nossa, então, não diria. Você tá maravilhosíssima. 39 já. Daria uns 31. Olha, 31, coisa tá boa, linda. coisa boa. E aí, o que acontece eu falei, nossa, agora pra ter filho, demorei demais. Eu foquei em outras áreas da vida, tá tudo certo. E aí, eu falei, eu vou no médico, né, fazer todos os exames, tal, cuidar dos suplementos, né? E aí, quando Deus mandar, tô pronta. Mas a gente casou no ano passado, ou retrasado, nem sei. A gente tem um ano e pouco de casado, né? Um ano e pouco, o Cadu tá aqui, né? Eu tô pedindo colinha pra ele. E aí, a gente falou assim, então vamos estruturar tudo. A gente acabou de mudar pra uma casa também. Então agora, se Deus mandar, já pode vir. Entendeu? Vamos ver como que vai ser. Mas a gente tá… Minha parte eu tô fazendo porque isso eu acredito, sabe? Não é só sobre ter clareza dos sonhos, não é só sobre o que a gente quer, mas é o quanto que a gente cria um plano de ação, trabalha em cima disso e aí o restante é com Deus mesmo. Exatamente. Minha parte eu fiz. A nossa parte a gente tem que fazer. Deus faz a dele e a gente faz a nossa. Exatamente. Algo que você nunca faria? Nossa, deixa eu pensar. Eu nunca usaria droga. Nunca usei, nunca usaria. Agora, de aventura, eu já saltei de paraquedas, eu gosto, né, de aventura. Sério? Eu tô criando coragem pra saltar. É muito bom, é bom? Muito bom. Vale a pena, viu? Uma curiosidade estranha? Uma curiosidade estranha, deixa eu pensar. Uma curiosidade sobre mim, que é bem contraintuitivo, porque mulher, né? Eu já fiz curso de mecânica de carro. E por quê, né? Na época, não porque eu pretendia ser mecânica de carro, mas foi quando, na adolescência, minha mãe conseguiu ter um Uno Mille. E aí, esse Uno Mille era usado e toda semana ele ia pra oficina. E aí, eu comecei a me desgastar, porque era só eu e minha mãe nessa época. Meu pai de criação já tinha falecido. E aí, eu peguei e falei, cara… Eu acho que esses mecânicos estão passando a gente para trás, porque não tem cabimento toda semana ter que levar esse carro para mecânica. Aí eu fui e falei, mãe, vamos nos inscrever num curso de mecânica de carro, dependendo do que for, a gente mesmo conserta. Se a gente conseguir consertar, a gente pelo menos entende para eles não passar a perna na gente e a gente vai conseguir resolver esse negócio, né? Aí a gente fez, mas quando você não pratica, você esquece tudo, né? Hoje eu não lembro mais nada, mas eu fiz esse curso. É realmente uma curiosidade, não fazia ideia, mas eu amei a solução. Acho que estão me passando a perna, deixa eu aprender aqui para parar de passar a perna, então. Maravilhoso. O segredo é o conhecimento, né? O conhecimento liberta. Não, muito bom. E assim, pensando hoje, a gente falou bastante do seu começo, mas hoje, o que você diria que é a ponta solta do seu negócio que você está buscando resolver ou desenvolver como empresária?
Ó, hoje, como a gente tá num ritmo de crescimento muito acelerado, eu tô vivendo uma fase, assim, que eu até descobri que coisas que eu me achava competente, eu não sei se eu sou tão competente assim. Mas eu acho que é falta do braço mesmo pra fazer acontecer, que é a parte de gestão da empresa, né? Então, em que sentido? No sentido de reter os melhores talentos, de atrair mais. Então, assim, a gente saiu de um time de 30 pessoas para 60. A gente duplicou Uau. em um ano. E aí, 60 pessoas no time, o que começou a acontecer? Coisas que em 11 anos de empresa nunca aconteceram, né? É a fofoquinha. Cara, eu não admito. Tem um negócio assim que me irrita profundamente. Eu sou super paciente em muita coisa, eu tenho inteligência emocional em muita coisa, mas você quer me tirar do sério, assim, me ver com raiva a ponto de falar, vou demitir todo mundo e vou começar do zero essa empresa de novo, entendeu? É fofoca, laranja podre, não suporto, não tolero laranja podre. Parece que quanto mais novo também é um colaborador, mais propenso às coisas da fofoquinha. Exatamente, são justamente os novos. A geração é complicada. Tem pessoas do meu time que estão comigo há 11 anos, desde o início, e é mais de uma pessoa. Tem pessoas que estão há 6 anos, tem pessoas que estão há 3 anos comigo, mas nesse último ano, a gente experimentou uma rotatividade maior, né? Justamente porque a gente contratou errado. E aí, eu vejo laranja podre, eu demito rápido também, não tenho nem paciência, né? Uma coisa que eu falo pro time falei assim, olha, qualquer coisa a gente dá feedback e te dá a chance de mudar, de melhorar. Mas tem uma coisa que eu não vou dar feedback, não. Porque isso aqui eu já tô te falando logo de cara. A gente é inegociável. Fofoca, laranja podre, mentira, tudo que tiver atrelado à falta de caráter, isso aqui a gente não tolera, porque integridade e transparência é um dos meus valores mais fortes, sabe? Então, cara, se você não foi íntegro, sabe? Tipo, você tá recebendo um pagamento, você tem possibilidade de crescimento aqui dentro, a gente busca fazer de tudo. Tem um monte de benefício que a gente não dava antes, que a gente dá hoje, sabe? Plano de saúde, distribuição de lucro de 6 em 6 meses, sabe? Tem uma série de coisas que a gente faz, assim, que era para eles estarem mais gratos. Só que aí vem os infelizes, né? E fica lamentando, reclamando de tudo. Cara, isso eu não tolero, sabe? Então, hoje, se eu fosse pensar assim, abrindo o jogo mesmo, assim, né? É o que a gente Os fala aqui, a bastidores. gente abre real. Exatamente. Hoje, o meu desafio, né? Isso é algo bem recente, foi quando eu descobri algumas laranjas podres, foi quando a gente também aumentou a rotatividade significativamente da empresa. E a gente enfrentou várias coisas que eu nunca passei antes na história. E o que é pior? Quando você tá com um time de 15 pessoas, tá com um time de 15 pessoas e tá rodando. De repente, você vai para 60 pessoas, se você resolve fazer um desligamento em massa e demitir que seja 15, né? Ainda tô com 45, sei lá. Parece, a sensação que fica a empresa tá quebrando, entendeu? Então, assim, às vezes eu vejo essa energia. Nossa, Tati, foi 15 pessoas embora, tal. E daí, gente? Nós estamos com 45. Estamos com… Um dia a gente foi 15, tá 45. Exatamente. Quando era 15, a gente não estava no ritmo aceleradíssimo de crescimento. Estamos num ritmo maior ainda. Então, assim, graças a Deus tem muitas coisas boas acontecendo. Mas essa questão interna parece que suga a energia, né? Então. Porque, nossa, eu tenho palestras, tenho podcast, tenho oportunidades, sabe? Premiações, tal. Aí, de repente, você vai para dentro da sua empresa e você fala, ai, que energia que tá aqui, que, sabe? Que… E também tem que cuidar muito para não criar aquela cultura de, vamos contratar mais uma pessoa. Que eu vejo que, assim, quando você tem 10 pessoas… Se tem alguma coisa para fazer, essas 10 dão um jeito de ser feito aquilo. Então, tem um lançamento e X pessoa não pode fazer. Não tá no meu job description, mas eu faço. Eu vou lá e faço, eu pego junto, vamos lá, vamos fazer o resultado acontecer. Então, é mais fácil, ao meu ver, você pegar 10 pessoas e fazer com que elas sejam muito produtivas do que, às vezes, você pegar 20 pessoas. Exatamente. Já não é tão… 20 pessoas. Mas aí parece que a galera meio que vai se acomodando. Não tá no meu job description. A gente vai ter que contratar outra pessoa pra isso. Então, o crescimento rápido, que a gente passou por isso também. Vocês viveram isso também, né? A gente, 2023, estava… Eu fiz agência, né? Então, eu tive durante um tempo agência, até metade de 2023. E aí, a gente saiu de 5 pessoas para 10, de repente 15, de repente 20. De repente 30. Assim, menos de 2 anos, né? 1 ano e pouquinho. Acho que esse é o problema, ser rápido demais. Que não dá pra você passar a cultura pra pessoa, Exato. sabe? E aí, como foi muito rápido esse crescimento, criou-se essa cultura de… é só contratar.
Por quê? Porque elas viram isso acontecendo. Então, precisa de copy, a gente vai lá e contrata. Precisa de infra, a gente vai lá e contrata. Precisa de mais suporte, vai lá e contrata. Porque a gente preparou para crescer. Então, durante muito tempo, eu fui investindo, deixando ali aquele dinheiro pra... Ok, quando a gente for pra vamos fazer um time, eu quero fazer isso com segurança. Então, durante muito tempo, eu preparei pra crescer. Só que quando cresceu, foi rápido. E aí, na cabeça das pessoas, então é só contratar. Não tá no meu job description, vai lá e contrata. Só que é incoerente, porque ao mesmo tempo que as pessoas querem ganhar mais, querem subir o valor ali, o fixo delas, elas querem trabalhar menos. Exatamente isso. Gente, não faz sentido. Eu quero subir meu preço, mas então, eu não tenho disponibilidade de tais X PTO de reunião. Gente, qualquer empresa, normal, qualquer lugar que você colocar os seus pés, se você quer ganhar mais, até eu sou funcionário do meu negócio. Então, se eu quero aumentar o faturamento, eu sei que vão ter momentos, coisas que eu vou ter que abrir mão. Eu sei que eu vou ter que trabalhar mais em determinados momentos. Mas a cabeça das pessoas eu vou decidir o meu preço aqui e a minha disponibilidade ou falta de disponibilidade. Não tem como você crescer desse jeito. Se você vai fazer só o que só o que foi pedido, só o que eu fui contratado, você vai receber o que você foi contratado. Não tem como aumentar. Agora, se eu quero aumentar, eu tenho que ser visto, eu tenho que merecer esse aumento. E as pessoas perderam totalmente essa noção. Uma coisa que as pessoas não percebem é que a gente é recompensado pelos resultados que nós somos capazes de gerar. Entendeu? Então, assim, eu vou trabalhar menos e, também não vou gerar muito resultado, não. Vou só fazer... Porque muita gente que eu vejo faz para cumprir protocolo. Então, tem que fazer um post no Instagram. Cria qualquer post, né? Independente se vai viralizar ou não, se vai engajar ou não, se tem o teor emocional que precisa ter ou não. Qualquer coisa, cria lá e posta. Cumpriu o protocolo. Fez o trabalho dele? Fez. Deu resultado? Não. Mas aí a pessoa quer ser recompensada porque, eu fiz 2 posts por dia, eu fiz 3 posts por dia. Cara, mas não deu resultado. Vamos recompensar só pelo resultado que você é capaz de gerar? Aí eu não quero saber se você quer trabalhar menos, mais. Você pode trabalhar 1 hora por dia. Gera resultado. E me prova que você gerou esse resultado. Aí, então assim, esse negócio é muito louco. Porque eu vejo que as pessoas, é o que você falou, elas querem trabalhar menos, querem ganhar mais. Resultado, elas não estão preocupadas, porque isso já não é com elas mesmo, né? E eu falei, que mundo que você vive? Que mundo que é esse? Minha vontade, o meu sonho é que todo mundo experimente empreender. Meu sonho, sabe? Porque aí, quando for empreender, eles vão ver. Se não dá resultado, meu Deus, não vinga. E o pior, você não tem o seu salário garantido todos os meses. Entendeu? Você vai lá, testa. Aí você vai receber os mesmos nãos que você recebe hoje aqui dentro, você vai receber lá fora. As mesmas rejeições, o mesmo grau de dificuldade. Você vai ter que lidar com pessoas, né? Porque tem muita gente também com mimimi. Fulano não falou direito comigo. Fulano, ciclano, tal. Falei, cara, vai pra vida, pro mundo... E você vai encontrar, seja com cliente, fornecedor, seja com parceiro, com funcionário, você vai encontrar pessoas que às vezes não vai falar o que você quer na hora que você quer, que não vai estar com o estado de humor muito bom, entendeu? Que não vai fazer as coisas do jeito que você quer. Tudo, os problemas que você está encontrando aqui, que são pequenos comparado, né, a outros problemas muito maiores que existem, esses problemas que você está encontrando aqui, você vai encontrar em qualquer lugar. Exato. A única diferença é, se você não der resultado, você não vai ganhar no final do mês. Entendeu? E você corre o risco de perder o pouco que você tinha. Porque você vai ter que investir toda a sua grana ali, correr o risco tudo sozinho. E pode ser que não der. Entendeu? Minha vontade vai empreender, depois você me conta. Sabe? É como você falou. A pessoa que está na empresa, quando ela vai pedir um aumento, o máximo que ela vai receber é um não. A gente, como empreendedora e expert, a gente vai lá e capta 100 mil leads. Aí a gente tem uma taxa de 1% de conversão. E aí vamos supor que você teve uma venda muito boa. Vendi 1.000. Dos 100 que se cadastraram, vendi 1.000. Significa que 900 mil pessoas te falaram não. Então você recebeu muitos nãos. Só que na cabeça das pessoas nossa, receber esse não é o fim do mundo. É o fim de tudo. Tem que ter uma certa paciência para empreender. Tem que ter sangue frio, gente. Não é fácil empreender. Não é fácil empreender. Mas vamos lá. Falando em empreender, você é uma empreendedora que se cobra muito, Tati? Eu me cobro e tô aprendendo a lidar com isso, porque é o que você falou no início, sobre a questão da gente se comparar também com as pessoas, né? Como eu invisto muito pesado em cursos, mentorias para mim também, e estou em grandes masterminds, né? Teve um ano que eu tô investindo em 7 masterminds. Caraca, então foi mais de 1 milhão investindo só em grupos de mastermind, pensa. Só que assim, o que é um mastermind, né? Os gênios, são pessoas que jogam um jogo de gente grande se reunindo para trocar as melhores práticas. Então, quando eu estou no mastermind, é sobre se sentir o mais burro da mesa.
né? E eu vejo, até na nossa mentoria a gente vê isso. Quando alguém vê que alguém é bem mais inteligente que ele, aí fala, ai, mas eu tô me sentindo mais burro, tal. É gostoso, é prazeroso quando você é o mais inteligente, né? Quando você é o manda-chuva, tal. Só que você não evolui, você não cresce com isso. Você cresce nos desafios mesmo. Então, até essas reclamações que às vezes eu faço assim do time e tal, porque é algo muito presente hoje. Mas eu falo, cara, é minha chance de crescer. Eu vou tirar aprendizado, eu vou tirar crescimento com tudo isso, sabe? Claro que a gente fica irado, indignada na hora, mas depois você cresce. E é a mesma questão, assim, quando eu ando com pessoas muito melhores que eu tenho uma chance gigante de crescer. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma tendência forte a se diminuir. E isso que aconteceu comigo, por exemplo. Eu tô num grupo de mastermind lá que, né, eu cheguei me achando, nossa, a gente faturou 30 milhões, né? E aí uma pessoa falou de 150 milhões que faturou, eu fiquei olhando assim. Aí na hora que veio falar comigo, eu falei, não, é porque no ano passado eu faturei só 30 milhões. Entendeu? Então já muda, não é 30 milhões com a boca cheia. É só 30 milhões, porque comparado ao seu, cara, você fez mais que 3 vezes o meu número. Então a gente começa a se comparar e parece que nada tá bom. E esse ato de nada estar bom, tem o lado bom do ser inconformado, de esticar você, né? E você falar, nossa, tô sendo esticada, eu vou crescer e tal. Mas tem um lado ruim de você não ser grato. Então, uma coisa que eu tenho me policiado nesse sentido é, eu preciso ser grata pelo que eu tô vivendo. Eu tô vivendo uma vida que, quando eu olho pra trás, nem nos meus maiores sonhos eu imaginava viver, sabe? Eu tô vivendo uma vida que a Tati criança, a Tati de 5 anos, ia ter muito orgulho da Tati que eu me tornei. Então, eu tenho que ser grata a isso. Eu tenho que honrar também tudo que eu construí. Eu sei que a gente ainda vai crescer muito. Eu sei que a gente ainda vai construir coisas muito maiores. Mas, cara, olha o que a gente fez. Olha o império que a gente construiu, né? Hoje a gente tem 4 empresas, 4 negócios, todas em crescente expansão. Do ano passado para esse ano, quase 200% de crescimento, né? Olha quantas coisas boas. E sim, tem as coisas ruins também. Mas tudo é sobre para onde eu escolho olhar. Sabe, se eu escolho olhar para o problema se torna cada vez maior. Se eu escolho olhar para as coisas boas, para a solução, aí eu vou viver uma vida mais leve, uma vida mais plena, sabe? Então, assim, hoje eu me policio muito, né? E é bíblico isso, quando fala orai e vigiai. Eu tenho que ser vigilante para agradecer muito mais, para me realizar muito mais do que para reclamar ou ver o que falta, o que tá faltando, o que tá faltando, onde que eu posso chegar ali no outro, sabe? Tati, hoje você fala muito sobre faturar com palestras. Sim. Né? Você conseguir monetizar as suas palestras. Como que alguém consegue faturar alto com palestras? Tem muitas maneiras, né? Uma delas é vendendo para empresas, para o ambiente corporativo. Então, por exemplo, conheço pessoas que faturam 5 milhões só palestrando em empresas. E detalhe, a pessoa nem tem muito seguidor, nem tem tempo para atuar nas redes sociais. Então, assim, você vai ver algumas pessoas que estão faturando muito. Você olha, a pessoa não postou a última vez há 2 anos atrás, o último post, não tem stories nem nada. Mas é porque é um jogo diferente trabalhar essa parte do B2B, sabe? E essa é uma das maneiras. Tem uma das maneiras de você também palestrar em eventos de outras pessoas, congressos, né? E aí eu falo sobre ganhar dinheiro com a palestra. Você pode vender sua palestra por 15 mil. Hoje eu cobro 60 mil reais a hora, né? Ou de outras pessoas que eu já pude treinar, né? Ajudar, a Kátia Damasceno e tal. Então já tem pessoas que estão aí chegando na casa de 100, tem gente com 150 mil reais a hora de palestras. Então, assim, ele não tem um teto, ele não tem um limite, né? Acho que Flávio Augusto a última vez estava 300 mil reais a hora, sabe? Então tudo é questão, assim, tem o tempo ou não tem? Porque as nossas 24 horas é limitada, né? E o quanto de conhecimento e valor você tem para poder contribuir com outras pessoas. Então, tem como você cobrar por hora de palestra, tem como você fazer a palestra de graça e lá você vender outros produtos ou outros serviços. Então, por exemplo, eu vou num congresso e posso fazer o pitch, como não? Quando que eu faço pitch? Quando o organizador do evento autoriza. Então, ele tem que autorizar ou até te pedir, aí você faz o pitch, e você pode vender muito. Se você não fizer o pitch, mesmo assim, as pessoas vão começar a te acompanhar nas redes sociais, vão começar a te seguir e vão querer comprar de você. Por exemplo, eu fiz uma palestra no evento de um amigo meu. Como ele ia ter o pitch de vendas do produto dele, eu não fiz nada de pitch de vendas. Só gerei valor para ele, gerei autoridade para ele e fiz a minha melhor palestra. Mas dentro da estrutura que eu ensino, que é uma
palestra memorável, né? Aquela palestra que você vai ser aplaudida de pé, que você vai ser interrompida com aplausos. Dentro da estrutura que eu ensino, as pessoas naturalmente não só aprendem muito, mas elas querem te seguir, elas querem te acompanhar. Um monte de gente começou a me acompanhar. A gente tem o nosso CRM, onde a gente registra todas as vendas. E a gente percebeu que daquele evento, a gente conseguiu vender mais de R$400 mil. Uau! Então, Caraca. assim, já tem evento que foi 300, tem evento que foi 500 mil, sabe? A gente já… E tudo isso a gente começou a sentir, assim. Então, a gente tá mensurando agora de forma intencional. Aí, às vezes, a pessoa fala, Tati, você palestra no evento, eu não consigo te pagar os 60 mil. Mas você palestra lá, dependendo do evento, você tem meu público-alvo? Foi claro que eu palestro, entendeu? Sim. Porque aí compensa de outras formas. E é esse incentivo que a gente tem levado às pessoas. Olha, palestra no evento uns dos outros, porque vale a pena. Mesmo que seja de graça, se você conseguir ter a estratégia certa para isso. E aí, além desses formatos, né, a própria Cris Frank, que também está no grupo com a gente construiu a palestra dela. E ela foi palestrar num evento de um amigo, que era 5 mil pessoas. Ela me falou, Tati, 500 mil que eu consegui vender nesse evento. Né? Então, ela foi fazer uma palestra, entre aspas, de graça e fechou 500 mil de vendas lá. Aí, a partir disso, a Cris Frank falou assim, Tati, pode me indicar para tudo quanto é evento. Eu vou palestrar de graça, tô dentro. Por quê? É uma das formas não só de você vender outros produtos, você já tem mentoria, né, livros, não tem nada tão poderoso para vender livros quanto eventos, palestras. Mas é também uma forma de você aumentar o seu número de seguidores e seguidores qualificados. Porque a pessoa vai ficar te assistindo por 1 hora. Ela vai te seguir ali de forma intencional porque ela quer e gostou do seu conteúdo. Então, depois disso, para a pessoa não só se tornar um super fã, mas comprar outros produtos seus, é poderoso. Né? Eu falo que palestra é vitrine. Você tem uma visibilidade ali, você tem a atenção das pessoas e, naturalmente, você consegue vender muito mais. E aí tem uma terceira forma, além disso, de ganhar dinheiro com palestra, que é você fazendo seus próprios eventos. Né? Que é uma das coisas que eu ensino muito. E aí a pessoa… Eu falo assim, se você não foi contratado ainda… Se você não foi convidado para palestrar de graça. E eu ensino, obviamente, como ser contratado e como ser convidado. Né? Mas você pode ser o dono da bola. Você pode fazer o seu próprio evento. E qual que é o benefício de você fazer o seu próprio evento? Você pode fazer o seu pitch de vendas lá dentro e você pode vender o que você quiser. Desde ter uma loja lá com camiseta, com joias, né, com produtos físicos, com seus livros, né, até você vender cursos, vender mentorias. Então, são N possibilidades. E aí são nesses eventos de 1, 2, 3 dias que a galera tem feito aí de 500 mil a… Eu já vi 15 milhões de faturamento. Uau. Então, imagina em 3 dias a pessoa conseguir fazer 15 milhões de faturamento. É muito louco, sabe? Mas isso é a força do presencial, é a força que os eventos têm. E uma palestra bem produzida, né? Porque ela tem que ter uma linha de raciocínio, tem que ter início, meio e fim. Tem que ter narrativas fortes que toquem a emoção das pessoas. A pessoa tem que ser didática, tem que ter analogias, metáforas, né? Então, é um conjunto, é uma presença de palco, uma performance que faz com que a pessoa consiga ter muito mais resultado. Como você trouxe, é uma vitrine. Então, por exemplo, teve uma mentorada minha agora que fez essa semana o primeiro evento dela presencial. E além de ter vendido a mentoria lá dentro, ela falou, Maia, no dia seguinte que eu abri o meu direct, convite atrás de convite para palestrar. Por quê? Porque tinha aí o registro. Então, eu falo, quando você tem esse registro, cara, ela tá ali no palco, ela tá palestrando, ela tem um evento dela, isso traz muita autoridade. Então, para mim, por mais que o evento, às vezes, ele é um custo que você vai ter, um custo não, é um investimento que você vai fazer, vale muito a pena, compensa. Porque é uma autoridade que é atribuída a você, você pode fazer venda lá dentro e você passa, as pessoas passam a convidar, fazer mais convites para a palestra também. Então, isso é muito bom. E não só isso, assim, eu vejo até… Por exemplo, os meus vídeos que mais viralizaram, tem um vídeo meu que deu 8 milhões de visualização. São vídeos de trechos, de cortes que foram feitos no palco. Porque é o que você falou, dá autoridade, né, dá visibilidade. E as pessoas adoram ver, inclusive, nas redes sociais. Então, traz um peso. Aí você fala, ai, Tati, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência para criar conteúdo, tal. Grande parte dos conteúdos que eu uso são esses cortes, né, que a gente fica colocando ali nas redes. Então, assim… Para conteúdo, para autoridade, para posicionamento, para dinheiro, em todos os sentidos faz diferença. E muita gente fala assim, Tati, como que eu consigo a primeira palestra? Né? Você só precisa realmente ter a primeira e tem os caminhos para isso. Mas você só precisa ter a primeira. Se a sua palestra for incrível, memorável, digna de ser aplaudida de pé,
as pessoas vão te convidar. Aí é o que aconteceu com a sua aluna. Vai aparecer 10 convites, 20 convites para elas palestrarem em outros eventos. E aí você não precisa fazer mais força nenhuma, porque é só o primeiro que dá trabalho. A segunda, a terceira, a quarta, se você tiver um produto bom, né, eu falo que a palestra é como você embalar o conteúdo que você já tem. Então você pega o conteúdo que você tem, você pega a história que você tem e embala isso de uma forma tão envolvente, tão inspiradora, que ele passa a valorizar mais, sabe? E aí os convites surgem naturalmente. Aí você falou que tem caminhos para conseguir essa primeira palestra. Abre um desses caminhos com a gente. Como é que a pessoa consegue a primeira palestra? Sim, um dos caminhos é a prospecção, né, de porta em porta, só que você tem que mostrar que transformação que você gera, né, tem que mostrar qual que é a sua palestra. Igual um dia a menina falou assim, Tati, eu não consegui ainda vender minha palestra e tal. Aí eu peguei e falei, então vamos criar um plano de ação. Eu falei assim, qual que é a sua palestra? Ela falou, não tenho ainda. Aí eu virei pra ela e falei, tipo, você não tem o produto e você quer vender como? Né? Eu tenho que saber pelo menos o tema, né? Você fala sobre o quê? Qual é a transformação que você ensina, sabe? Aí eu falei assim, a primeira coisa, você tem que ter um produto memorável. Eu vejo que vendas é transferência de sentimento. Se eu acredito no meu produto, se eu acredito na minha entrega, eu vou conseguir vender mais. Se eu nem tenho produto, ou se eu não acredito na minha entrega, se tá meia boca, eu não vou conseguir vender, né? E aí, um segundo ponto. Beleza, eu tenho o tema, tenho a transformação. Muitas pessoas confundem pensando que palestra é só sobre contar a sua história de vida. E sim, tem que ter a história, não a história de vida inteira, né? Mas tem que ter um trecho. Mas o detalhe palestra é sobre qual é a transformação que eu vou gerar na vida de outras pessoas. Uma coisa que eu sempre falo nunca é sobre mim. Sempre é sobre o impacto que você vai gerar em quem está te ouvindo, sabe? Então, assim, se você não tem uma parte prática, um resultado palpável, se você não tem um método que você possa chamar de seu, você ainda não tem uma palestra. Ah, Tati, eu tenho uma história linda, eu tenho uma história de superação e eu quero contar essa história de superação. Beleza, você pode contar, vai inspirar muita gente, mas e no final, o que a pessoa pode colocar em prática? Porque senão vira um testemunho. Né? Testemunho a gente tem na igreja, a gente tem no marketing multinível, testemunho edifica, né? Inspira as pessoas, mas cadê o passo a passo? Né? Cadê a parte prática para a pessoa aplicar? Então, uma palestra, para mim, era a junção de uma parte da história com um método, que é o passo a passo a pessoa ter resultado. E essa transformação de você tirar a pessoa do deserto e levá-la em direção ao oásis, né, ao paraíso, essa transformação palpável é o que a gente tem que conseguir entregar em 30 minutos, 1 hora de palestra. E aí você pega todo esse conhecimento e embala ele de uma forma que você mexe com as emoções, né? É uma palestra boa, é uma palestra que a pessoa vai rir, vai chorar. Na mesma palestra, tipo assim, eu tô 1 hora. Primeiro, eu não consigo nem piscar, eu fico hipnotizada ali, né? Segundo, eu falo, nossa, que gostoso ouvir, não tô nem forçando pra prestar atenção, é um negócio, processo natural. E aí a pessoa sorri, a pessoa chora, aí a pessoa se inspira e fala, eu quero isso pra mim. Aí a pessoa tem um plano de ação palpável pra colocar isso em prática. Então, você tem que mexer com todas as emoções da pessoa, sabe? E não é só sobre mexer com a emoção. É sobre, por exemplo, eu tenho palestrantes que eles são extremamente técnicos, né? Ah, Tati, eu sou do direito tributário. Então, será que ser memorável é para mim? Claro que é. Toda palestra ela tem que ter a parte técnica, que é o passo a passo, mas ela também tem que ter o combustível. Eu falo que essa pitada de motivação, essa pitada de inspiração, ela é um combustível para a pessoa querer colocar em prática a parte técnica que você ensina. Então tem que ter os dois ali. E aí você conseguindo desenhar tudo isso, você vai conseguir vender mais fácil, aí vai de porta em porta. É igual marketing multinível quando você vai começar, entendeu? Ah, eu tô com um produto aqui. Eu vendi colchões em Impoflex, lá no início da minha carreira, bem novinha. Né? Eu ia de porta em porta, eu ia pros contatos que eu já conhecia, né? Eu olhava assim de A a Z na minha lista. Se eu fosse fazer uma lista agora, para chamar pessoas pro meu casamento, com certeza eu ia conseguir pelo menos umas 100 pessoas, jogando baixo. No nosso deu 300 pessoas. Então, será que eu não tenho 100 pessoas da minha rede de contato para poder apresentar a minha palestra? Para poder pedir indicação com o chefe dele, com o líder dele? Né? Será que eu não tenho nenhum vizinho, ninguém da comunidade da igreja, ninguém que poderia me conectar com outra pessoa e eu apresentar o meu produto para ele? Só que esse produto tem que ser muito bom, tem que estar bem embalado e eu tenho que saber vender esse produto. Nossa, isso que você falou, as pessoas hoje em dia elas têm medo de
se vender, de aparecer esses dias. E até é bom, assim, a gente falar a respeito disso. Esses dias aconteceu algo que me chamou muito a atenção. Eu tenho um mentor que ele é bem grande, assim, no marketing, tem muito resultado, fatura 9 dígitos no ano. Então, tem um grande reconhecimento, uma grande autoridade. E aí, eu convidei para estar no meu evento, né, como convidado VIP. E ele mandou uma mensagem no dia seguinte, falou assim, Maia, tô me oferecendo para palestrar. Se você precisar de um palestrante, eu tô aqui. Tô me oferecendo, seria ótimo para mim palestrar no seu evento. E eu olhei aquilo e falei, nossa, olha o tamanho do meu ego, porque eu não faria isso. Eu não chegaria uma pessoa e falaria, quero palestrar no seu evento e estou oferecendo meu tempo aqui para isso. Eu não faria isso. E eu comecei a perguntar, por que eu não faria isso? Sendo que às vezes a gente recebe convite para um evento que é benéfico para nós, então vai atrair essas pessoas que a gente quer, vai trazer mais autoridade. É bom para você exercitar cada vez mais ali a sua fala, a sua palestra, a sua presença. E eu fiquei, por que eu não faria? Aí eu percebi que era por uma questão de ego minha. De que, nossa, vai parecer ridículo se eu me oferecer. Vai parecer ridículo se eu fizer isso. Vai parecer ridículo se eu oferecer minha palestra para outra pessoa. Mas por quê? Se eu quero oportunidades, eu tenho que correr atrás delas também. Então, eu nunca falei isso pra ele, mas foi uma aula e uma mensagem, assim, sabe? De se aquela pessoa que tem mais resultados, mais alcance, não tem medo, por que eu deveria ter esse medo, então? E sabe o que eu percebo? As pessoas que mais têm resultado, elas são ousadas. Elas cara são de cara pau, de pau. Vai lá e fala, não tem medo não. Nossa, às vezes, e isso que você me falou, eu me vi nisso também, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, tem que chegar em mim, né? A pessoa tem que… E toda vez que eu faço eventos grandes, assim, eu faço uma vez por ano, né? Os maiores. E todo mês eu faço os pequenos, porque evento, gente, é o que há. Inclusive, tá no momento, assim, mais aquecido do evento. Você não faz evento ainda, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Tem que fazer, né? E aí, esses eventos grandes, toda vez que eu tô divulgando tal… O que aparece de nomes grandes, amigos, assim, de masterminds e tal, né? Falando, ó, Tati, conta comigo aí e tal. Aí eu fico assim, eu falei, cara, eu podia ter feito isso. Tem evento que eu olho e falo, cara, eu queria palestrar nesse evento. Né? E eu conheço o organizador. Mas eu fico pensando, não, você não me convidou porque não me quer lá. Né? E aí eu fico lá, recolhida na minha insignificância e tal. E eu falo, cara… O máximo que eu poderia receber é não. E tá tudo bem receber não. O que eu vou perder em receber não? Né? E que ousadia que a pessoa teve de se oferecer para vir aqui. Né? E aí eu vejo, são grandes até por conta disso também, né? Essa Exato. ousadia. A ousadia, a cara de pau. De vou ir e vou oferecer. Eu achei maravilhoso, gente. Foi uma aula para mim, uma mensagem. E ó, enquanto a gente vai pegar as perguntas da audiência aqui, algo que você jamais mostraria nos stories e o porquê? Vamos pensar. Eu nunca parei pra pensar sobre isso, hein? Algo que eu jamais mostraria nos stories. Mudou muito, assim, porque antigamente eu não queria me mostrar estando feia, por exemplo, né? Nossa, acabei de acordar, tal. Mas mudou muito a minha mentalidade, porque a gente percebe que hoje ser vulnerável está na moda, né? E as pessoas gostam, quanto mais orgânico, quanto mais natural, melhor. Então, antes eu tinha dificuldade de aparecer sem filtro, hoje já faço isso. Então, tem uma coisa, vamos ver o que eu jamais mostraria nos stories. Cara, a minha vida tá um livro aberto, viu? Mostro… Assim, eu só não mostro mais porque às vezes eu esqueço mesmo. É a correria, eu sou meio desconectada nessa parte, assim, de mostrar tudo e tal. Né? Até tem que ativar mais essa blogueira aí dentro de mim. Mas agora pensando aí o que eu jamais mostraria… Acho que é eu tomando banho, eu pelada, entendeu? Justo. Mostraria. Ó, perguntas da audiência, @euvanessapintor. Como controlar ansiedade e nervosismo? Ah, legal. Respiração ajuda muito. Eu faço um ritual, né? Não só de respirar. Geralmente, quando a gente fica num nível de ansiedade muito grande, nossa respiração tende a ser mais curta. Então, de forma intencional, eu tenho que ir contra isso. Então, eu inspiro devagar, contando até 5, seguro o ar um pouco e solto devagar, contando até 5. É como se eu estivesse criando aquela musculatura e vou contra o efeito natural da adrenalina, de ficar ofegante e com reserva pequena de ar. Né? Isso é uma das coisas que eu faço. O segundo ritual que eu faço é muito comandos para minha mente. Então, assim, uma coisa que eu penso, a gente fica num nível de ansiedade muito grande quando a gente quer agradar todo mundo. Então, eu sempre penso, eu falo assim, gente, se eu mudar a vida de um aqui, eu já cumpri a minha missão.
já valeu a pena. Eu não quero agradar todo mundo, porque quem sou eu? Que pretensão a minha agradar todo mundo, se nem Jesus, que é perfeito, conseguiu agradar, sabe? Então, eu tiro esse peso das minhas costas de, nossa, eu preciso ser a perfeitinha, eu preciso agradar todo mundo, e tá tudo bem se você não gostar de mim, não for com a minha cara, entendeu? Cada um atrai pessoas semelhantes à sua comunidade, sabe? Então, eu comecei a entender que, uma coisa que eu comecei a entender muito, até para as redes sociais, é que é bom ter hater. Né? Antes eu tinha, nossa, um maior medo, um pavor de ter hater e tal. E eu vi que o hater, ele divulga mais a sua mensagem. E as pessoas vêm ver, né? E se você tem caráter, se você tem índole, se você faz um trabalho bem feito, e sim, errar é humano, eu vou errar mesmo, vou errar de vez em quando e tá tudo certo, entendeu? Errar, eu não tenho essa pretensão de ser perfeitinha também, não. Eu gosto de uma frase do Pablo Marçal que fala assim, eu sou pior do que você imagina, entendeu? Eu gosto porque, cara, tira esse negócio de, as pessoas criam expectativas demais sobre a gente, sabe? E a gente fica querendo atender a essas expectativas. Só que isso é uma escravidão. Então, cara, é libertador eu saber que eu sou livre. Eu posso ser quem eu quiser, eu vou respeitar a minha essência, eu não vou mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar para agradar ninguém, entendeu? Eu sou eu. E se você gostar de mim, tem que gostar sim. Sim, eu tenho vontade de melhorar todos os dias? Tenho, adoro receber feedbacks, adoro evoluir sempre. Mas enquanto a gente tenta agradar todo mundo, aquela frase, quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. Sabe? Uau. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, que é bom ter haters, que quem quer ser tudo pra todos acaba não sendo nada pra ninguém. E que eu só quero agradar um, e tá tudo bem, só quero mudar, não é nem agradar. Não quero agradar ninguém, eu quero mudar a vida de um. E se eu toquei o coração, a emoção de uma pessoa, e ela teve sua vida transformada, já valeu a pena. Então, tudo isso vai me trazendo leveza também, tirando ansiedade ao falar. @Tiara Laporte. O que não fazer de modo algum em uma palestra? Tem muitas coisas, mas vou falar aqui uma delas que é muito comum. Nunca termine uma palestra com "então é isso". Favor. Isso aqui virou vício de linguagem. Tati, por quê? Porque dentro de uma estrutura de uma palestra digna, uma palestra que se preze, você tem que ter um gran finale. E então é isso. Não é um grande finale. Além do que, você entregou um baita conteúdo, né? Vamos imaginar que você buscou ser um palestrante memorável, entregou um conteúdo aí que vale ouro, tal. E aí, o que acontece? Na hora que você tá finalizando, que você tem que fechar com chave de ouro, que você tem que terminar, assim, em alto estilo, aí você vira de uma forma bem xoxa e fala, então é isso. É um vício de linguagem, entendeu? Desmerece tudo o que você fez antes. Então, tenha um grande finale digno para sua palestra. Muito bom. E, por último, @bruna.carvalho. Usar um tema nas palestras ou fazer sempre um tema diferente? Essa pergunta é boa, viu? Esse, inclusive, é um dos maiores erros que muitos palestrantes amadores cometem, que é ficar criando uma nova palestra o tempo todo para cada evento. O tema, então, nem se fala, pior ainda. Porque, assim, quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Então, se você ficar atirando para todo lado, você vai ser generalista. O mercado, ele não recompensa pessoas generalistas. Você tem que ser perito em algo. Quando a gente olha os maiores nomes da história, todos eles não eram bons em tudo. Eles eram bons em alguma coisa e péssimos em outras coisas. Mas tinha algo que eles eram peritos, que eles eram os melhores. E é isso que a gente tem que buscar também. Então, assim, eu, Tati, sou excelente palestrante de produtividade, sou excelente palestrante de comunicação. Mas se você me chamar para falar de finanças pessoais, não é o que eu tenho musculatura, repertório para poder falar, sabe? Se você me chamar para falar de posicionamento, eu posso até falar do meu, mas eu não tenho bagagem, eu não tenho um histórico. Então, acho que cada um tem que ficar ali no seu quadrado, no seu nicho mesmo, sabe? Quanto mais especialista, isso aí não é só eu que tô falando. É o mercado, são os números, são os resultados. Você quer patinar e não ganhar dinheiro? Atira para todo lado, se torna uma pessoa generalista, abraça tudo. E qual que é o problema, Tati, de você ter 7 temas, 10 temas diferentes? O problema é, o mercado não vai te pagar, não vai te recompensar, e você vai ter um negócio muito meia boca, porque você não vai ter profundidade em nenhum desses, vai ser raso, superficial. E aí o mercado recompensa menos ainda. Então eu falo assim, por que a minha palestra hoje não é só porque a Tati é a boa, é a fodona, não. É porque eu treinei tanto a mesma palestra, que a minha palestra ficou incrível. Modéstia à parte, ela ficou incrível, mas porque eu treinei a mesma palestra sempre. Uma coisa que eu sempre falo é, o improviso nunca vai levar ninguém à excelência.
Então, enquanto você improvisar, para mim, criar uma palestra à véspera de entrar no palco, criar uma palestra de última hora, criar uma palestra nova todos os dias, é quase um improviso. Você não tem profundidade naquilo. E aí, você não testou, você não sabe se a piada vai funcionar. Né? Quando eu falo que a pessoa tem que rir e chorar, né? Você não sabe se aquele ponto, aquela história vai ser tão emocionante a ponto de envolver a pessoa. Agora, a partir do momento que eu treino a minha palestra e que eu tenho uma palestra única, um produto ali. É por isso que eu tenho um programa chamado Palcos Milionários, que eu falo assim, é criar um produto milionário. Um único produto na minha palestra de produtividade, que eu tenho a mesma palestra há 15 anos e ela continua ativa, óbvio. Eu vou ajustando, eu vou melhorando algumas coisas, mas é a mesma palestra, 80% é igual. Há 15 anos. Nessa palestra, fácil, eu já faturei uns 2, 3 milhões nela. Por quê? Na época eu comecei com 5 mil. Aí depois foi para 10 mil, depois foi 15 mil reais. Hoje é 60 mil reais a hora de palestra. Para eu fazer a mesma. Vou melhorando todos os dias, melhoria contínua. Vou fazendo ajustes finos. Mas é o mesmo produto. Então, é leve para mim. É fácil para mim, é produtivo e é um negócio que fica com excelência pura, assim, sabe? Maestria total. Uau, amei. Uma aula aqui, gente. E ó, pra gente poder finalizar, pegar o kit da audiência, a última pergunta. Uma verdade nua e crua do digital. Uma verdade nua e crua. Não compare, né, os palcos com seus bastidores. E como que eu vou falar isso aí de uma forma mais prática ainda? Nem tudo que reluz é ouro, tá? Uma coisa é, faturamento não é lucro. Isso aí tem que ficar muito claro. Porque você vê as pessoas, nossa, eu faturei tanto, tal. Beleza, mas quanto que teve de lucro? Eu descobri, né, que tem gente que nos bastidores lá, falou, nossa, a pessoa faturou 100 milhões. E eu falo, parabéns, que legal, que inspiração, tal. Não, mas ela investiu 102. Ué, mas então ela tá 2 milhões no prejuízo? Ela tá 2 milhões no prejuízo. Eu falei, não quero essa vida. Não quero isso, entendeu? Não quero. Então deixou de ser inspiração. Então, assim, tem muita gente que tá faturando muito e tá mesmo, não tá mentindo, tá faturando real. Só que não é lucro, entende? Então, o que eu tô olhando no final das contas é quanto é que eu tenho em caixa. Isso aí é o que vai dizer, né, se o caixa tá saudável ou não. Você tá ganhando dinheiro de verdade, não só pro CNPJ, mas para pessoa física, para o seu CPF. Seu CPF também ganha dinheiro ou só o seu CNPJ está ganhando dinheiro? Sabe? Isso aí é uma verdade nua e crua. Então, não fique se comparando com outras pessoas, não. Só tenha seu lucro, tenha sua vida memorável, porque é isso que vai fazer valer a pena no final. Uau, que aula! E ó, temos presente aqui no podcast. Olha, que legal! Eu vou contextualizar um pouco. Ele é um kit de tênis. Olha. É um kit de tênis, porque dentro de cada braço do ecossistema hoje, nós buscamos trabalhar essa parte wellness também. Então, de saúde, de bem-estar, de incentivar outras empresárias a praticarem esportes, a praticarem hobbies, a terem coisas além do trabalho. Porque eu acredito muito que cuidar de você é cuidar do seu negócio. Então, cuidar do CPF é cuidar do CNPJ. Quanto mais a gente puder promover essa presença de você estar presente, porque é nesses momentos que a gente se torna mais criativa, mais estratégica, que a gente pensa diferente, né, do que a maioria. Então, o nosso objetivo é poder também promover cada vez mais essa saúde, bem-estar e que elas possam entender, aí você de casa, empresária de casa, que não precisa sacrificar o CPF para poder fazer o CNPJ prosperar. Uau, adorei. E ó que eu falei com o Cadu, meu marido, falei assim, vamos voltar a jogar tênis. Tava precisando, esse é o estímulo que faltava isso. Viu? Já gostei da bolinha branca, porque aí tem tudo a ver. Eu olhei e falei, nossa, é tudo branquinho. Amei, viu? Amei. Ai, que bom, fico Pode deixar feliz. que eu vou usar com certeza. Olha, tem até a meia. Tem tudo. Adorei. Boné. O kit pronto para poder Kit só jogar. E Tati, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Ah, legal. Ó, todas as minhas redes, YouTube, Instagram, LinkedIn, todas elas, né, tá com o meu nome mesmo, né? Eu vou só letrar aqui porque o nome é mais complexo e tem uns H no meio, mas é TATHI. Então, no segundo T tem um H, Tati, e underline Deangela. O Deangela é DEANDHELA. Boa. Vai estar também aqui na descrição, então vai vocês facilitar, podem conhecer mais. Muito obrigada, sério. Oh, foi eu uma que aula, agradeço. foi um prazer aprender com você. Foi obrigada, adorei. A gente sempre aprende aqui também, o bate-papo foi incrível, viu? Que bom, eu fico feliz. E para você, empresária aí de casa que está nos assistindo, lembrar sempre de, se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever aqui abaixo,
deixar o seu like, de você deixar o comentário também. Então, qual foi o maior insight que esse episódio te gerou e compartilhe com outra empreendedora que talvez esteja precisando ouvir exatamente o que nós falamos aqui hoje. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui o podcast e nos vemos no próximo episódio, toda terça, meio-dia. Você pode me acompanhar nas redes sociais através do @MaiaSNTS. E se você quiser saber mais sobre negócios, posicionamento, vendas, nós vamos abrir todo o jogo do crescimento para sair de eu presa para um negócio de 8 dígitos no evento Wonder Maison, que inclusive o link para você participar vai estar aqui abaixo na descrição e vai ser um prazer receber você lá. Até o próximo episódio, um beijo, tchau, tchau.